Alô Brasil, olá você! Estamos aqui para mais um episódio do Blá Blá Talks. Eu sou o Renan. E eu sou a Luana. A gente é um casal de podcaster agora. E pai do Kai. Ah, verdade. Isso é bem importante. Bom, antes da gente iniciar e apresentar o nosso convidado aqui, eu vou dar algumas informações aqui. A gente está ao vivo pela Twitch, pelo YouTube ainda não. Essa é a nossa primeira transmissão ao vivo. Então a gente não sabe se vai aparecer alguém, até porque a gente não passou para ninguém isso, né? É só um teste primeiramente, mas a partir de semana que vem a gente vai estar sempre ao vivo se tudo der certo. Vocês podem encontrar a gente na Twitch, no YouTube, a gente vai transmitir pelo Facebook, pelo Instagram. Para quem gosta de ouvir pelo Spotify, então a gente está presente no Spotify também. E outras plataformas de podcast também, no Google Podcast. Então em todas as plataformas a gente vai estar, né? Isso, e também vai ter dias especiais, né? Isso. Nós estamos pensando em lançar domingo e quarta. Isso, sempre na quarta de noite e domingo pelas 5, 6 da tarde a princípio, né? Mas isso a gente vai divulgar ainda. A gente vai começar a passar também a agenda dos convidados, que já está fechada pelas próximas 3 semanas, eu acredito, 2, 3 semanas. Eu ainda acho falta que até confirmar mais, alguns né? convidados, né? Sim. Mas a gente vai sempre lançar um pouco antes da semana, né? A quantidade de convidados já tá para uns 2 meses, assim, né? Tá grande já a lista. Não, bastante gente para conversar, né? E outra informação também, pessoal, não esqueçam de assinar o canal. A gente precisa de mais inscritos para poder ficar mais relevante, para poder ganhar a nossa URL do YouTube e no Instagram também. A gente precisa de mais seguidores, né? E acho que é isso. Acho que são essas informações. Mas eu fiquei feliz porque eu não precisei mostrar minha foto de fralda. Pois é, eu queria tanto mostrar essa foto de fralda que eu tirei para todas as pessoas e eu não consegui bater a meta. E vamos Fiquei um pouco lá. decepcionado. Eu pensei que o pessoal ia responder. É que a gente falou Mas é que a no gente final. deixou pro final, né? Esse é o final. problema. Então, para quem não viu, assiste o 3º episódio até o final que vocês vão ver essa informação aí. Então é isso. Mas talvez daqui a pouco a gente lança mais uma meta aí para ver se a gente libera essa foto. Sim, eu já fiz um vídeo e agora é teu. Eu já tenho um preparado. É verdade. Mas esse né? não pode ser com 100. É muito pouco, não, tem que ser uma meta maior. muita humilhação para ser pouco assim, né? Então vamos lá para nossa convidada hoje. Hoje a nossa convidada é poderosa. E é a Grace Portela. Seja bem-vinda, Grace. Muito obrigada, Lu. Muito obrigada, Renan, pelo convite. E vamos lá, vamos conversar, né? Eu quero que tu se apresente. Quem é a Grace? Bom, a Grace é uma guria, né? Sou gaúcha, nascida em Júlio de Castilhos, filha da dona Ana, do seu José, irmã da Viviane, do Rafael, e casada hoje com o Guilherme. E pretendo amanhã, depois também, né? E sou mãe da Ana Clara. Sou fisioterapeuta clínica aqui em Santa Maria e especializada em traumatologia e ortopedia. E fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Judô. Então, isso é um pouquinho sobre mim, né? E a gente vai conversando e vai descontraindo, entendendo um pouco quem é essa mulher que tá aqui na minha frente, né? Cheia de informação e história para contar pra gente. Eu tô um pouco nervosa, né? Meu primeiro podcast. Mas antes de sair de casa, eu falei pro Guilherme: Gui, eu tô indo pro dia que eu me preparei desde sempre, né? Porque lá em julho, no Vicente Dutra, que era o colégio que a gente estudava no ensino médio, a gente tinha uma rádio. E aí era mais ou menos assim, tipo, boa tarde, Luana, né? Vamos transmitir o podcast. E aí, enfim, tô bem feliz de estar aqui hoje. Mas tu chegava a participar dessa rádio ou não? Sim, a gente fazia, era uma vez na semana, acredito que na sexta-feira a gente chamava o pessoal pro recreio, né? No intervalo. E aí a gente largava uma música, às vezes tinha recadinhos,
mas não durou muito tempo, assim. Eu acho que entre radialista e fisioterapeuta, eu me saí melhor como fisioterapeuta. Então, não é só tu, porque eu conheci o Renan quando eu tinha 16 anos, né? E ele tinha 19. É, né? Isso? É. E ele tinha, tipo, ele era jovem, com voz de radialista, né? Locutor. Daí Sim, algumas pessoas já falaram, mas eu não acho muito, não. Aí o apelido dele era de locutor. E o dela é qual? Que tu tem esse apelido? Né? Eu ainda... Sabe quando tu conhece uma pessoa e tu quer se referenciar àquela pessoa e tu não lembra o nome, mas tu dá uma característica que for marcante? Ai, meu Deus. Teve uma vez, foi no shopping aqui pra Praça Nova, né? Que acho que tu viu a Luana, daí tu cumprimentou. Isso. E depois a Luana, não sei o que, a Graça, tá? Deu, tá, mas quem que é essa? Não, a cheirosa. Porque... nós dois ali comentamos, tu comentou, daí eu falei, pô, é verdade, eu não sei o que, ele tava, tipo, muito cheirosa aquele dia. Daí como era pra se referenciar... Hoje, então. Aí eu falei assim, Renan, nossa, que perfume bom da Grace, né? Daí ele falou, ela tava cheirosa, daí ficou cheirosa, sabe? Pra poder lembrar quem é a pessoa. Aí eu falei, eu vou chamar a cheirosa pro podcast. Aí a gente já sabe, sei quem é, sei quem é. E aí daí ele já deve estar esperando, tipo, que eu ia falar de perfume, essência e tal. Não, mas a gente vai falar sobre maternidade, né? Eu quero saber algumas coisas referente a isso, assim. Como é que foi ser mãe pra ti, assim? Bom, ser mãe pra mim foi uma realização pessoal, né? Eu sempre quis ser mãe, desde pequena, assim, quando eu brincava de boneca. Eu lembro que eu tinha uma boneca que era a Carolina. E aí eu tenho 3 sobrinhos também, a Ana Rafaela, o Leonardo e a Helena. E aí até os 5 anos do Leonardo, eu morava lá em Júlio de Castilhos e tinha muito contato com eles. E eu adorava, assim, até quando eu fui escolher o meu curso, né, eu pensava, eu vou para fisioterapia e eu vou me especializar na área de criança, né. Só que aí, por gostar tanto de criança, eu não consegui trabalhar com criança, né? Porque daí, às vezes, tinha que fazer alguma manobra, que eles tinham que chorar, e eu dizia, não vou fazer sofrer, não, vamos parar por aqui. Então, eu sempre gostei muito de criança, né? Tipo, eu fico vendo o Caio e fico babando, assim. E a Ana Clara é essa realização, assim, né? Eu digo que ela veio iluminando tudo, assim, sabe? Porque quando eu descobri a gravidez da Clarinha, eu estava planejando o meu casamento. Casamento do jeito que eu sempre sonhei, assim, com vestido, véu, entrando com meu pai, aquela história toda. E aí, o casamento estava marcado para o dia 14 de dezembro de 2019. E eu venho de uma educação, assim, muito rígida, né? O meu pai sempre foi muito rígido, assim, não deixava a gente sair muito. Aquela coisa... fazer tudo certo, né? E aí, eu já estava morando fora de casa, já estava morando com o Guilherme, eles sabiam, né? Fingiam que não sabiam, assim, mas... E aí, a gestação. No dia das crianças, descubro que tô grávida. E eu fiquei desesperada. Gente do céu. Mas como é que foi o momento, assim, que tu descobriu? Não, foi muito louco, né? Chega mais. Foi muito louco, porque... eu passei, eu tive, assim, o ciclo regular, né? E aí, eu não poderia estar grávida, porque em janeiro daquele ano eu comecei a fazer tratamento, porque meu útero era muito fino. E aí eu comecei a tomar medicação para engrossar essa parede uterina para neste ano eu me engravidar. Teu planejamento era para esse 2021. ano, isso. Eu queria ter terminado a minha pós-graduação, né? Queria ter aberto a minha clínica, perto do trabalho do meu marido, para então engravidar. E aí, na troca do anticoncepcional, tendo em vista que eu não, né, o meu útero era muito fino, aconteceu. E aí, gente do céu, eu comecei a ter enjoo e minha mãe falava, tu tá grávida? Eu dizia, não tô grávida, não tô. Só que aí... a gente saiu, a gente gosta muito de frequentar, assim, centro espírita kardecista, sabe? E a gente saiu de uma reunião e a gente foi no shopping, no Royal, aqui em Santa Maria. E aí eu entrei
pedi lá, ali naquela farmácia bem da entrada do Royal, um remédio, né? Um remédio não, um teste. E aí eu fui pro banheiro, do primeiro andar ali. Mas você estava sozinha nesse dia? Não, tava com o Gui, Ah, tá. meu esposo. E aí, urinei. Positivo. Mas No shopping. Esse positivo foi aquele que diz, assim, você está grávida? Ou é aquele tracinho que o cara tem que ficar interpretando? Porque, porra, aquele tracinho é foda, né? E daí eu... daí eu peguei aquilo e saí pelo shopping, assim. Eu tô grávida, Guilherme, eu tô grávida. E ele, baixa isso aí, isso aí tá mijado. E aí eu disse assim, eu tô grávida. Aí a gente se abraçou, enfim, daí a gente subiu ali nas Americanas, a gente comprou uma meia pra contar pra família dele. Daí a gente chegou na casa dos pais dele e já contamos. Daí eu liguei pra Cássia Rippel, que na época a gente dividia consultório aqui na Especialità Camobina. E aí era 10 horas da noite quando eu liguei pra ela. Daí eu, Cássia, e ela, pode começar a tomar ácido fólico. Gravidez, né? Não, mulher, quando fala assim, ó, tem uma coisa pra contar, já era, é gravidez. E aí a gente começou a agendar consultas, né? Enfim, comecei a me cuidar mais. E aí me descobri mãe. E assim, não é fácil, né? Eu digo, ninguém nasce sendo mãe. A gente aprende a ser mãe, né? E hoje ela tá com quantos? 1 ano e? 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. É um babyzinho ainda. E aí eu estudei muito, porque eu sempre eu tenho isso pra minha vida, assim, porque em alguns momentos que tu não sabe o que fazer, se tu tem um embasamento teórico, pelo menos tu pensa assim, tá, por aqui, né? E pra ser mãe, eu pensei, eu vou estudar pra ser mãe, porque aí pelo menos eu sei mais ou menos o que fazer, assim, né? E aí eu li muito durante a gestação. Até a Cássia dizia pra mim, olha, o teu problema é que tu é da área da saúde e tu lê muito sobre maternidade, né? Bem o contrário de mim, né? Que tu ouviu o relato do parto, que eu não li nada, assim, tipo... O Renan mesmo falando, tipo, isso fugia do filme, então, tipo, não aparecia no filme. Não foi assim que eu aprendi minha vida inteira no filme. Tipo, muito conhecimento, né? Nos filmes, assim, que... Sim, e aí varia, né, de cada um, assim, do que fazer, e ser pai, ser mãe, é bem isso. A gente pode ter o filho no mesmo ano, ou no mesmo dia até mesmo, mas na hora é totalmente diferente. Cada um vai fazer de um jeito, única, né? Com certeza. E como é que foi voltar a trabalhar? Como é que foi essa parte? Olha só, a gente morava no centro, né? E aí eu me deslocava até Camobi para trabalhar. Só que quando a gente descobriu a gravidez, eu pensei, acho que eu tenho que ir para Camobi, que é uns 8 quilômetros, né, mais ou menos, do centro, para trabalhar até o final da gestação. Porque eu, jovem, enfim, uma saúde boa, pensei, vou trabalhar até quando der, né? E aí a gente se mudou pra cá, e aí eu pensei, a creche também, berçário, fica pertinho, aí tinha... E eu sempre pensei em babá, desde o início, assim, na Dona Lila, que também morava em Camobi. Ela já tem uma certa idade e gosta muito de criança. E eu disse, se não for a creche, tem a Dona Lila, então eu vou embora pra Camobi. Só que aí... a gente fez o chá de bebê da Ana Clara dia 15 de março e no dia 17 de março estourou a pandemia. E eu tive que parar de trabalhar, porque a minha profissão ela envolve muito contato, né? Então, tipo, a terapia manual é contato. E parou mesmo, porque a parte de saúde, não sei se parou, não sei como é que ficou. Por um tempo parou, naqueles 15 primeiros dias ali. Aí, depois foi voltando. Só que não era seguro, né? Eu tive, assim, colegas que estavam gestantes, não conheci, mas fiquei sabendo que faleceram, né? E aí eu pensei, tipo, então agora a prioridade é a minha saúde, eu vou parar. E aí foi bem difícil, porque aí eu parei de trabalhar e fiquei isolada, porque era tudo muito novo, a gente tinha muito medo. E então o Gui ia trabalhar, eu ficava em casa sozinha.
E aí, também, nesse período, a gente descobriu que a minha mãe estava com diminuição da acuidade visual e ela não tinha como vir me ajudar. E aí foi um período bem desafiador, assim. E que me fez muito mais forte, né? Essa questão do confinamento. Acho que todo mundo nessa fase foi bem afetado, né? Uhum. E eu, gestante, assim, eu tinha me planejado para algo bem diferente. Mas nos adaptamos, né? E aí depois, quando a Clarinha tinha 42 dias, eu voltei a trabalhar. Aí eu voltei a trabalhar no sábado, que era quando o Gui estava em casa com ela. Uhum. E aí depois eu comecei a trabalhar na quarta, porque fisioterapia, a gente precisa dar uma sequência no tratamento, né? Geralmente o paciente não vai só uma vez na semana, geralmente vai 2 ou 3. E aí, na quarta-feira, essa menina, a Andriele, a Didi, se estiver assistindo esse vídeo, um beijo, que foi um anjo, assim, porque ela cuidou muito bem da Clarinha, né? Ela fazia técnico em enfermagem, então eu sabia, tipo, bom, se ela se afogar, ela sabe o que fazer, né? Também em relação à fralda, ela sabe como limpar e tal. E eu via que ela gostava muito de criança. Aí, nos primeiros dias, eu ficava mais horas junto, aí depois ficava menos. Aí eu troquei de trabalho também, eu fui adaptando a minha vida, né? E aí, pra ficar mais perto dela. E aí, foi indo. E daí tu teve uma proposta diferente de trabalho, né? Que tu estava Isso. conversando comigo. Isso. E daí eu trabalhava numa clínica, né? Só que não era especializada em fisioterapia. E era mais longe da minha casa. E aí eu pensei que seria melhor eu ir para um local que fosse especializado em fisioterapia e mais perto. E aí fui, só que estava muito difícil, porque o Guilherme trabalha no centro. E aí esse deslocamento, ficar muito tempo longe, muito tempo sozinha, enfim. Aí eu decidi, bom, eu estava planejada para abrir a minha clínica. Não é porque eu me tornei mãe que eu não vou mais realizar o que eu planejei, né? E aí a gente começou nessa corrida, assim, de ver sala, orçar, e o meu amigo, que é arquiteto, o Alisson, fez o projeto, como eu sempre imaginei, assim. E aí eu colocava na Clara naquele canguruzinho e vinha pesquisar valores, segurança dos prédios, para ver onde que dava, onde ficaria melhor, onde que tinha o Habits para ser consultório, porque tem alguns lugares que não pode, né? E aí, em novembro de 2020, a gente inaugurou o Humanitá. Ah, que legal. Agora tu é uma empreendedora, então. Isso, e moro quase do lado do trabalho. Ah, isso é ótimo, isso né? é muito bom. É o que nós temos aqui, né? Isso é gente... qualidade de vida, não tem, né? Pegar trânsito, essas coisas, tá louco. O Renan tem que pegar o carro, eu não preciso, né? Mas 2 minutos, né? Por isso eu vivo sem bateria no meu carro. O Renan esquece de usar o meu carro e eu não uso mais carro, então eu só não vendo ele porque ele não tem valor mais. Sim, e aí que tá, a gente vendeu nosso carro. Uhum. Porque daí a gente foi morar num apartamento que não tinha garagem. E aí a gente tinha que pagar uma garagem. E daí a gente pensou, Gui, o que a gente tá gastando no carro, a gente pode locar um carro para quando a gente vai viajar. Porque ele mora ele trabalha na quadra de cima da clínica. E eu moro na mesma quadra da clínica. Então o carro estava sobrando, né? Daí a gente pegou aquele dinheiro e investimos na clínica. Sim. Compramos aparelhos, enfim, e aquele capital de giro, né? Que agora que eu sou empresária, eu entendo bem o que é. Precisa ter, né? Na verdade, isso é bem engraçado, né? Porque eu também não sabia nada de capital de giro e tal, né? Sim. Só sabia que eu recebia e tinha que cuidar do meu dinheiro, né? Sim. E daí, esse capital de giro, para quem monta empresa, ele cresce bem rápido, né? Tipo, tu precisa disso. Quanto mais tu cresce, maior tem que ser o teu capital de giro, né? É aquela situação, tipo, tá crescendo, meu Deus, tá crescendo, ai que bom, meu Deus. Isso, todo dia nunca vai melhorar, né? Tá louco? Sim. Porque daí, agora, bom, não, mas pô, tem tanta coisa, preciso contratar alguém. Sim. Daí tem todos os encargos trabalhistas daquela pessoa. E assim, ó, uma coisa e, pô, que... agora eu preciso vender mais. Porque Não, eu é tenho uma mais merda, gasto. assim, porque, tipo, vamos dizer assim, né? Eu, por exemplo, né, tenho indústria têxtil, né? Então envolve muita gente. No começo, eu e meu irmão fazia de tudo. Uhum. E daí, quando a gente começou a colocar pessoas, como tu vai ver isso também na tua clínica, não é mais uma. Tu pensa assim, se eu dou conta, então se eu colocar mais um,
vai resolver, porque daí vai dividir. Não, tu tem que colocar mais 50, né? Sim. Tu faz muita coisa e tu não percebe, né? Sim, que nem eu digo, eu vou dormir trabalhando e eu acordo trabalhando, né? Porque tem que funcionar. É material de insumo, é limpeza do local, é a segurança do local. E Bem-vinda à vida de empresária. Há quanto tempo que tá aberta a tua Obrigada. clínica já? Desde novembro do Desde ano novembro. passado. Uhum. E aí, e daí quem olha de fora, o meu pai ele é muito investidor conservador, seria no caso, não sei, porque ele pensou, é uma pandemia. E aí, Não é o momento, né? Não é o momento. E daí disse, mas pai, é a área da saúde, né? Vai ter o paciente pós-Covid. E aí eu posso convidar colegas também que têm interesse em trabalhar em convênio, né? Em clínica, ou com convênio, ou particular. E aí eu convidei 2 colegas, e aí eles quiseram, e depois pessoas procuraram para trabalhar também. Ai, que E legal. aí a gente faz o consultório compartilhado, né? Sim. Então, daí eu cuido da agenda também. Então, tipo, eu tenho um paciente tal hora, posso atender? Ok, daí a gente se organiza, né? E hoje tu trabalha mais focado com qual área, assim? Traumato-ortopedia, que daí é, por exemplo, lesão de ombro, cotovelo, ruptura de ligamento cruzado, essas coisas, assim. E deixa eu te falar uma coisa que eu tenho curiosidade, porque eu tinha bursite, não sei se eu tenho, porque eu nunca fiz o tratamento certo. É bem comum. Mas daí eles colocavam umas coisas que parecia não dar resultado, sabe? Tipo, eu não entendo muito de fisioterapia, também da área, não entendo nada, assim. Mas não sei se tu já fez alguma coisa de fisioterapia, assim. Sim, no meu ombro. Ah, sim, mas E daí nada. foi outro caso, eu acho que é Sim, o caso sim. dela ali, mas Sim. tem clínica que, tipo, põe, sei lá, um aparelhinho ali, parece que aquilo não vai resolver, Foi a sabe? minha primeira situação. Ah, eu fui isso! Tem que fui falar disso com ela. uma fisioterapeuta e... Que nem eu não conseguia mais fazer esse movimento aqui, né? Uhum. Tipo, de tanto tempo na academia, eu nunca fiz nenhuma liberação, nada, e eu tava com o músculo meio travado, doía muito, assim. Só que isso foi logo no início da pandemia. Começou, só que eu posterguei ali uns 3 meses para poder buscar uma solução. Daí, na primeira pessoa que eu marquei e fui, ela colocou uns choquezinhos, negócio, ficou fazendo, e eu não melhorou nada, assim, pra mim, né? Aí depois, por uma outra recomendação... Claro, tu não chegou a fazer assim Não, um eu não fiz pacote, porque continuidade, isso não. desmotiva a pessoa, né? desmotiva Isso que eu um pouco. falo. Eu também fui, colocaram um negocinho ali, eu já... Mas daí eu continuei... Não, daí depois eu continuei com um problema e, pô, aquilo me atrapalhava demais na academia, demais. Eu tava regredindo, assim, vamos dizer. E eu não conseguia mais fazer um levantamento frontal básico, assim, com nada, quase nada de peso. Aí uma outra recomendação, eu fui... E daí o cara ele foi mais a fundo, assim. Uma análise mais a fundo, daí ele... Não, peraí. Esse movimento que tu não faz é uma coisa aqui atrás, que daí ele fez uma liberação, e na perna também eu tava com uma dor no joelho e eu achava, porra, nunca mais eu consigo agachar. E era um outro músculo aqui na lateral, que daí ele também fez uma liberação e eu saí de lá normal, assim. E nunca mais tive problema. Sabe, Foi muito bom. Renan e Lu, isso talvez foi o que me diferenciou, né? Eu tive a oportunidade, depois eu vou mostrar alguns livros que têm relação com isso também. Bom, vou contar uma história para vocês. Conta. Né? Tá. Lá em Júlia Castilhos eu estudei num colégio de freiras, né? Notre Dame. Olha só o giro que eu vou dar. Aqui em Santa Maria, eu fui aluna do Rodrigo Radins, que estudou também na França. E o termo massage, ele é francês, que significa qualquer toque terapêutico em cima do corpo. Então, a França, ela sempre esteve muito presente na minha vida, sabe? E sempre achei muito bonito, enfim, aquele romantismo. A gente é muito romântico também lá em casa, assim, meio como, né? Mas, quando o Rodrigo, o Eduardo, o Chico, Francisco Lima, que foram professores muito importantes para mim, não, né, os outros também foram, mas esses eu digo que foram os meus mentores, assim. E aí eles me ensinaram a ver o paciente muito além da lesão, né, ver o paciente de uma maneira funcional.
Então, existem vários estudiosos, Myers, Sullivan, que falam sobre trilhos faciais, falam sobre grupos musculares, né? E aí, a partir do momento que a gente avalia o nosso paciente e percebe qual é a disfunção dele, a gente começa a pensar em músculos, sabe? É como se abrisse um leque, assim, um mapa muito grande, que a gente começasse a interligar os pontos, né? E descartar muitas coisas. E lá, pelos meados dos anos 80, teve um boom da eletroterapia, porque fisioterapia significa terapia através dos agentes físicos, né? Então, o toque ele é também um agente físico. Mas, principalmente nos Estados Unidos, teve esse boom para acelerar a recuperação, porque a fisio nasceu para acelerar a recuperação das pessoas que iam para a guerra, né? E aí voltavam lesionadas e tinham que ficar bem. E amputados também. E aí teve esse boom de usar a eletroterapia, o famoso choquinho, né? E aí muitos se apegaram a isso, porque eu não vou dizer que é mais fácil, mas é prático colocar a eletroterapia em várias pessoas ao mesmo tempo e ganhar por isso, né? Só que o que acontece? É diferente os tecidos de cada um. Tem pessoas que têm mais gordura, outros têm mais massa magra, a espessura do osso também pode variar, tem sangue, tem... Enfim, muita coisa que se leva em conta na hora de calibrar esse aparelho, né? E aí, o tempo também. Às vezes, as pessoas colocam 10, 15 minutos, né? E hoje a literatura nos traz que é pelo menos meia hora ali. E dependendo do que, para qual lesão, não vai adiantar. Então, é muito triste, né, que ainda alguns colegas se apeguem tanto a essa ideia da eletroterapia como único recurso, sem avaliar o paciente. Então, quando o paciente chega, é muito importante a gente fazer os testes funcionais, porque é isso que o fisioterapeuta faz, né? Ele faz o diagnóstico funcional. O médico ele faz o diagnóstico da doença. E aí, a partir do nosso diagnóstico, a gente guia o nosso tratamento. E a massagem, que aí o termo francês, enfim, esse tipo de terapia é tão importante. E é o que tu foca mais? É o que eu foco. E aí, na seleção também, me convocaram por causa disso. Né? Conta, como é que a seleção brasileira chegou até... Conta essa história aí pra gente. Foi assim. Quando eu me formei, eu pensei, eu preciso ver lesão. Né? Eu quero ver como que as pessoas se machucam e quero quero ver nesses 2 primeiros anos o que acontece, assim. Porque eu sempre penso nas horas de voo, né, de um piloto, que às vezes ele trabalhar em determinadas empresas, ele tem que ter horas de voo. E eu pensava que eu tinha que aumentar minhas horas de voo. Né? E eu sempre tenho, né? Por isso, então, pacientes que quiserem me procurar, vamos lá. Já tenho algumas boas horas de voo. E aí eu trabalhava como estagiária, assim, no Guarani, que era o Rio Grandense, né? E o futebol eu não gostava, sabe? Eu não sei, assim, trabalhar com futebol eu não gostava. Aí eu pensei, judô. Aí eu cheguei... Mas tu chegou a trabalhar com futebol? Sim, trabalhei em estágio, né? Em estágio curricular. Ah, tá, entendi. E aí não me dava aquele brilho nos olhos, assim. E aí, quando eu conheci o judô, eu me encantei. Porque é uma filosofia também de vida, né? E aí eu vi a educação do pessoal, assim, a organização, os kimonos, porque daí era todo mundo, de certa forma, igual, né? Ali. E aí eu me senti muito bem naquele lugar. E aí o Bruno, que é irmão da Maria Portela, disse pra mim, senta aí, fica assistindo. E aí eu fiquei ali assistindo, fui vendo como que eram os treinos, enfim. Mas isso foi aonde? Aonde que aconteceu? Aqui em Santa Maria. Aqui em Santa Maria. Isso, no Farrezão. Lá era o centro de treinamento. Hoje
é na SOCEP. Que é, né? E aí eu ficava lá olhando, enfim, quase ninguém se lesionava, né? Mas você Naquele chegava momento. a praticar o judô também? Eu ou... praticava jiu-jitsu. jiu-jitsu. Porque- Mas isso antes do judô? Na mesma época, que daí na quando mesma eu comecei a acompanhar, eu comecei a praticar jiu-jitsu. Tá. Mas tu chegou a já ver uma lesão forte, assim? Sim, aí tinha as competições do interior, enfim. E aí eles começaram a me convidar, que quando fosse a equipe, eu iria para dar essa assistência, né? E aí eu ia na farmácia, comprava um monte de coisas, assim, do meu bolso mesmo. E que nem eu digo até hoje, eu trabalhava, e isso é muito importante falar, porque às vezes as pessoas elas querem começar lá no topo, né? No topo, né? O cara acha que vai se formar e já vai sair... Arrasando, né? Sim. Mas não é assim, né? Então, muitas vezes eu ia trabalhar a troco do lanche, assim. E não me arrependo, e se precisar, eu vou de novo, porque eu sei que vai me engrandecer, sabe? E vai dar mais horas de voo também. Mas, tipo, então pensem nas horas de voo de vocês, Eu gostei sabe? dessa analogia com horas de voo, é muito bom. Eu achei legal. É, e Achei até muito legal. o professor falava numa aula da especialização que cirurgia de próstata, né? Antes do médico operar 1.000 pacientes, ele tem uma chance muito maior de lesionar a inervação do local. E aí, quando o médico já tem mais experiência, diminui drasticamente isso, né? Então, isso para a fisioterapia é muito válido, né? Porque daí a gente vai vendo. Aí, quando eu comecei a ir nos campeonatos, eu comecei a ver as lesões. E eu nunca esqueço de um campeonato, o Guilherme vai lembrar desse, porque esse foi o mais marcante, assim, que foi em Bagé. E aí tinha muita rixa das cidades, assim, sabe? E a arbitragem também não era, tipo, muito boa, assim, digamos, né? Era Santa Maria contra Bagé? Não, era o campeonato do interior. Então, era todas as cidades do interior lá naquele campeonato estadual. E aí, menina, o bicho pegou. Eram 502 judocas e foi 102 lesões. Nossa! Então, assim... Mas foram pra se bater, pra valer. e daí, assim... Mas aí era tipo assim, eu não sei o que o judô... Eu não entendo nada de judô também, né? Tipo... Estamos aí para... Mas, tipo, pode machucar a perna, o braço, qualquer cor. Qualquer coisa. Aí até tem estudos epidemiológicos, né? Que é quantidade de lesões, enfim. Que nos atletas amadores é mais alto as lesões como escoriações, né? E nos atletas profissionais, luxações, devido à nutrição não tão bem fornecida ou regulada, no caso, ou eles também tentam perder muito peso, muitas vezes, né? E isso acaba gerando maior índice de lesão. E aí eu vi, mas lá eu vi assim de tudo, né? Tanto que eu nunca tinha andado de ambulância. E aí nesse dia o socorrista ali, o que dirigia a ambulância, disse para mim, com emoção ou sem emoção, porque a gente tinha que levar, né, um atleta até o hospital. Ele tava com o ombro luxado, assim, gritando muito de dor. E aí eu disse, tá, com emoção. E aí, e era aquela sirene, né? E o cara gritando, meu Deus, nós vamos lá. Ele tava o quê? Com o ombro... Luxado. O que é luxado? É que, por exemplo, a gente tem o encaixe ósseo, né? Então, isso aqui seria o meu acrômio, essa parte aqui. Seria o acrômio e aqui seria a cabeça do húmero. Então, esse encaixe. Esse encaixe aqui. Isso. E aí, quando o judoca ele foi ir no chão, né? Foi jogado ao solo, ele caiu com o cotovelo e a parte do ombro, a cabeça do húmero, ela foi para cima e para frente, né? Nossa. E ali ficou. E eu nunca tinha visto isso ao vivo, né? E aí ali eu vi. E aí, em outro momento, o médico que estava lá, ele disse assim, tu quer aprender a colocar o ombro no lugar? E eu disse, acho que é melhor ir para bloco, né? Ele, não, mas esse aqui é uma luxação leve.
Aí ele me ensinou, assim, então foi tudo muito, muito bom para eu ver, sabe, como que acontecia esse tipo de lesão. Bom, aí, dia 19 de dezembro do ano passado, a Maria Portela, irmã do Bruno, aquele menino que eu conheci lá no início, que se tornou um grande amigo meu, e ela também me convidou para tratar ela, que ela tinha feito um entorse de tornozelo. E o físio dela, da Sojipa, o clube onde ela treina, estava com Covid. E a família dela é daqui, de Santa Maria. Ela é famosa no judô? Eu não... Muito, muito. Eu não conheço nada de judô, né? Então eu não vou conhecer ela também, né? A Maria Portela, ela é... Isso aqui é um momento para aprendizagem. Aprendizado, com certeza. Ela é atleta olímpica, né? Ela foi campeã na Geórgia esse ano. E foi ouro lá. E aí ela tá lá no... Ela vai para Tóquio agora? Sim, está em Tóquio, por isso que... Legal, hein? Ela falou que no Japão ia ter alguém escutando ela, Com agora certeza. eu sei. É verdade, ela falou nos bastidores. E aí eu disse... Daí eu pensei, vou olhar aqui na minha agenda, né? Se eu tenho um horário para atender a Maria Portela. Capaz. Mas ela mora em Santa Maria ainda? Em Porto Alegre. Ela mora em Porto Alegre. Mas ela é santamariense. Ela é castilense que nem eu. Ah, e todo mundo verdade. fala, vocês são parentes e tal. Desde que talvez a gente seja realmente. Só que a gente ainda não sabe exatamente, né? Esse parentesco. Mas eu não conhecia ela na minha infância, porque ela veio pra cá quando ela tinha 6 anos. E inclusive, até um dia, seria uma pessoa para vocês entrevistarem, conversarem, né? Porque a Maria, ela é um exemplo, assim. Ela perdeu o pai quando ela tinha 6 anos de idade. E aí ela veio para Santa Maria. E a mãe dela com 4 filhos, né? Sem estudo, sem profissão. Então, ela iniciou no judô. E hoje ela é campeã mundial de judô, né? Ela Que legal. um exemplo, assim. E Nós não conhecíamos ela, né? Agora a gente conhece e a gente está torcendo para que ela consiga uma medalha lá em Tóquio. E quando ela estiver de volta em Porto Alegre, se tiver uma oportunidade, queremos conversar com ela aqui também. Bem Maria! Tá convidada, hein? Pré-convidada já. Exato. E aí eu comecei a tratar a Maria. E aí, um dia, eu comecei a conversar com o Daniel Carrasco, né? Físio da Sojipa. E com a médica do esporte, a Caroline Ferrer. E eles gostaram do meu trabalho, porque eu estava seguindo um guideline atualizado de tratamento em tornozelo, que seria um protocolo, né? E aí, numa terça-feira, o gestor de alto rendimento da seleção, o seu Neilson Silva, me liga. E aí, perguntando informações da Maria, e aí no final da ligação ele disse assim: Graciela, você tem interesse em se aproximar da seleção brasileira? E aí foi uma gritaria, disse sim, nossa. Como que não, né? Como que não, né? Que nem eu digo, não é o dinheiro, não é... Sim. É aquele... É a conquista, né? Conquista, tipo, sabe? poxa, sou eu, sabe? Sou eu. E muito legal. A representatividade também, né? Porque tu olha a seleção brasileira e pensa, poxa, olha quanta coisa essas pessoas já passaram para estar aqui. E estar com eles também é muito bom. Porque... É todo esse reconhecimento, né? Todo o teu trabalho por muitos anos ali agora. Ali, né? E que nem eu disse, nossa, eu devo ter pago cada gasto, assim, porque como eu acompanhei o judô, eu comecei a ver as pessoas ali, né? E daí é como se eu estivesse assim, com os meus ídolos, né? E aí eu pensei, oh, meu Deus, não posso pedir pra tirar foto porque é meu paciente, mas eu quero! Tipo, meu Deus, e daí... É que nem a gente com o fisiculturismo, né? A gente é meio assim, fica meio bobão, né? Meio bobão, meio... E, nossa, e daí teve um dia até que eu fiz uma bandagem em um atleta, assim, ele disse, eu posso tirar uma foto contigo com a bandagem? Na verdade, eu quero tirar com a bandagem, daí eu me atrapalhei toda, porque na verdade eu queria tirar com ele. Ai, mas aí, depois, né, a gente vai vendo, poxa, é uma pessoa, é uma história, né? E daí... vai vendo assim, não, calma, tá tudo bem, né? Vamos lá. É merecedor, na verdade, né? O teu posicionamento lá e, tipo, conseguir isso foi merecedor, né? Sim. E tu viajou com a seleção? Sim, sim. Daí, quando fui convocada, eu fui convidada em dezembro. Né? Dezembro agora do ano passado? Do ano passado. E eu fui convocada dia 20 de abril. E aí o seu Neilson me ligou e disse assim...
Graciele, você tem disponibilidade em estar em São Paulo dia 23 de abril? E eu disse Qual assim, dia que ele ligou? Dia 20. 3 dias. 3 dias. E eu disse E sim. ela tem um bebê, né? E eu tenho um bebê, né? E eu... Sim. E aí ele... Então tá, tudo bem. Até mais. E desligou. E daí eu pensei... Daí eu olhei pra Ana Clara, assim, e eu pensei... Eu tenho uma filha. Esqueci de ti. Aí eu liguei pro Guilherme, né? E eu disse, Guilherme foi convocada pra estar com a seleção. E aí eu tava chorando, assim, muito feliz, né? E ele disse assim, eu tô aqui. Vai dar tudo certo, sabe? Ai, que legal. E aí eu liguei pro meu pai achou que era trote. E daí ele, tipo, porque eu faço volta e meia trote, assim, né? Pra eles. E... Com voz de locutora. Voz de locutora. E aí eles disseram, tá, mas tem certeza? E aí eu disse, tenho, eu vou. E aí eu fui. E aí no caminho, assim, parece que eu bloqueei, sabe? Tipo, eu sei que eu tenho uma filha, mas eu preciso ir, porque se ela me perguntar daqui uns anos por que eu não fui, e eu disser que foi porque era por causa dela, que ela era muito pequena, ela vai se sentir culpada. E talvez, em alguns momentos da vida dela, ela não faça o que ela precisa fazer para o bem dela, por minha causa. Tipo, minha mãe também não foi por mim, então agora eu não vou por ela. E aí eu pensava muito nisso, assim. E aí, eu nunca tinha andado de avião. Nossa, eu me arrepiei com isso, porque é bem assim que a gente pensa, sabe? Sim. Tipo, mãe, assim, né? Tu pensa que... E assim, quando tu se torna mãe, é como se viesse uma força incrível e tu pensa assim, eu vou fazer tudo pelo meu filho, né? Então, pai também, então... Mas mãe é mais, mãe é mais. A motivação... Acho que é mais mesmo. A motivação, assim, pra te dar o teu melhor, tipo, às vezes eu tô na clínica, é 8h30 da noite, e eu penso, tem mais um paciente, mas vamos lá, sabe? Vamos lá. Mas no mesmo momento, tu não acha que tu queria estar com ela? Tipo, é isso que eu sinto, sabe? Sim. Tipo, eu quero estar fazendo podcast, mas eu quero estar com meu filho. Sim. E todo mundo fala pra aproveitar porque passa rápido. Aí que tá. Aí eu trouxe uns livros pra mostrar pra vocês. Que, assim, esse livro eu ganhei de um amigo que morou muito tempo na França, o João, se o João estiver assistindo, esse livro aqui, que é Crianças Francesas Não Fazem Manha. E esse livro, ele disse assim que as crianças na França, elas são muito autônomas, né? E que as mulheres, elas estão sempre muito bem vestidas, muito elegantes, centradas, né? E que aquilo chamava muita atenção dele. E aí, quando ele ficou sabendo que tinha esse livro, ele pensou, não, eu vou dar pra Graça de presente pra ela dar uma lida, né? E aí eu li, ainda como gestante, e ele dizia que a gente precisa dar para o filho autonomia, amor, para que ele tenha a autoestima dele fortalecida. Porque a autoestima, ela é muito importante no desenvolver, né, no desenvolvimento humano. Então, a autoestima, ela vai muito além de tu se achar bonita, de estar com um corpo bonito. A autoestima é de sentir que tu é capaz. Que tu é capaz de fazer uma comida gostosa, que tu é capaz de ter um bom relacionamento, que tu é capaz de ter bons amigos e que tu é merecedor disso, né? E aí, nesse livro, ele fala na qualidade do tempo. Então, eu vejo assim que eu tenho conhecidas que elas têm muito tempo com os filhos, mas não é um tempo de qualidade, né? É tela, é não ouvir tanto o que o filho tem a dizer. Então, às vezes, é melhor tu ter a tua vida profissional, porque teu filho vai crescer. E quando tu estiver com teu filho, tu tá de corpo e alma, sabe? Tu tá ali pra, tipo, conversar. Que nem ontem, o Guilherme tem um livro dos 100 melhores filmes. E aí tinha um Coringa lá. E aí ela abriu o livro e dava medo dela, né? E aí eu disse, explica pra ela o que é o Coringa, né? E daí o Guilherme deu um tapa, tipo, não é pra fazer mal, em quem é mal a gente não trata bem. E daí eu fiquei pensando, tá errado, né? É agressivo, mas eu pensei, deixa ele mostrar que ele é pai, né? Que ele quer proteger ela.
E depois, tipo, ela olhava pra ele assim, tipo, o meu pai é super legal, sabe? O meu pai, tipo, me defende. E esses pequenos momentos, assim, né? Que muitas vezes as pessoas perdem. Acham que o filho tá sendo muito inteligente ao ficar só no celular, só no tablet. E não, ali tá tudo pronto, né? Então, a criança, ela tem que ser estimulada a pensar e a gente tem que estar ali de corpo e alma. E não se sentir tão culpado, né? Porque nasce uma mãe, nasce uma pessoa culpada. Não, tipo... isso é verdade. Eu tô sentindo culpa o tempo inteiro. Uhum. Tipo, a minha mãe, ela tá me forçando a ir pra frente, sabe? Uhum. Tipo, ela tá me ajudando, né? E eu sinto muito isso, assim, tipo, ela fala, vai trabalhar. E daí eu fico, poxa, eu quero ficar com ele. Uhum. Mas eu entendo o que ela fala, é que assim, poxa, quando tu tá com ele, tu tem que estar com ele, né? Uhum. E o resto do tempo usa pra ser quem tu é, tu tem que continuar. Ela meio que fala com outras palavras, né? É que uma hora ele vai embora, né? O Renan fala que daqui a pouco ele vai estar com... Daqui a pouco ele já tá saindo de casa. Passa muito rápido, ele já tem 1 mês e meio, tá louco? E já tá esperto. Daqui a pouco ele já vai embora. Ele é muito esperto. Mas eu gostei muito, o que tu falou já me ajudou demais, assim. Ai, que bom. E as mamães aí, ó, fiquem ligadas, porque essa dica foi boa. É. Porque realmente a culpa vem, sabe? Eu vejo que o Renan não tem tanta culpa, né? Não. Tu fala assim, tu falou pra mim, não, a gente tá aproveitando o tempo com ele. E eu falo, não, a gente não tá aproveitando ele, sabe? Eu fico muito culpada. Sim, mas isso tem muito a ver também com a nossa fisiologia, né? Então, quando a gente tava grávida, eu e o Gui também tava grávido. O Gui tava grávido junto, sério. O Gui, ele ficou grávido real junto, assim. Tipo, ele sentia vontade de comer as coisas. Ele engordou junto comigo, porque veio a pandemia também. Ou é desculpa? Talvez vou aproveitar seja. aqui e vou fazer de tudo. Mas o Gui, ele tava grávido, assim. Tipo, ele tava mais sensível. E antes ali da cesariana, ele ficou muito mais nervoso que eu, sabe? E aí... O que eu tava falando, meu Deus? E agora até eu perdi. O que era? Ai, Jesus. Que é fisiológico. É isso aí. E aí a gente assistiu acho que é um documentário que é Descobrindo o Mundo dos Bebês, na Netflix. Ai, falaram pra gente ver, a gente não viu. Eu cheguei a assistir um episódio, quase um episódio. Eu não vi. E ali dizia sobre a questão da ativação da amígdala, que é uma zona do cérebro que na mulher, quando o bebê nasce, ela é ativada e ela nunca mais volta a ser como era. Sério? Sim, porque... Sabia disso? Não. Porque o que acontece? Quando a gente se torna mãe, o nosso sono é tipo, sabe? É diferente. Não é assim... Não é como era antes. E por isso que falo, tu nunca mais vai dormir. Não é que nunca mais tu vai dormir. É que o teu sono, ele vai mudar. Mas isso é só em mulheres? Nas mulheres. Tá, porque eu não tenho isso. E o que foi descoberto... Não, Renan, não tem, porque eu peço pra ele fazer alguma coisa de madrugada, ele fala, já vou. Daí ele volta a dormir. Eu começo a virar e pensar, será que é sério isso? Eu volto a dormir, daí eu logo acordo de novo, tá bom. Daí passa o tempo, tá bom. E a gente fica, né, tipo, dá qualquer barulho, já era, né? Já é diferente, né? E o pai foi descoberto que ele produz também ocitocina como a mãe. Porque a mãe, o hormônio que fica, tipo, bombando é a ocitocina, que faz o útero ir contraindo, voltando pro local, faz o leite descer, né? E o homem também. É louco isso, mas quando o teu filho nasce, tipo, começa também. Por isso que dá essa vontade de estar mais perto e proteger a família, de estar juntos, né? E aí, isso é muito importante, assim. E eu e o Gui, muitas vezes, a gente... intimidade agora. Não é tão intimidade assim também. Né? Vai dar um corte bom? Acho que vai. Não. Não, mas quando a gente se tornou mãe, pai, a gente se, tipo, vestiu a camisa, assim, mamãe, papai, sabe? A gente não era mais, tipo, marido e mulher. Sim. E aí... Isso foi ficando muito sério, assim. Isso acontece com praticamente todo casal, né? Na real. E daí, tipo, uma crise, assim, muito ruim. Porque a gente foi se distanciando, né? Então, esse momento de vocês é muito importante. Sim. Porque a gente ficou, tipo, focadíssimos nela, assim. Só que aí, a gente começou a perceber, assim, tipo, poxa,
quando ela ir embora, é a gente. Tipo, antes dela nascer, era a gente, né? E aí a gente começou quando a gente mudou daí, quando a gente abriu a clínica, aí a gente começou a pensar, não, vamos nos conectar, né? Sim, Então, começar a fazer coisas que vocês dois gostavam, né? Isso. E tá junto. E daí, tipo, agora a gente começou a dieta, sabe? Juntos de novo. Ele também, ele engordou a mesma quantidade que eu na gestação. Mas tu não engordou 20 quilos que nem eu, né? Não, foram 16. Ah, tá bom já. 4 a menos. E aí a gente começou a se conectar, assim, de novo, sabe? Daí agora, até antes de eu vir, a Clarinha tava tirando o cochilinho dela da tarde. Daí a gente falou, vamos assistir alguma coisa, sabe? Quer um cafezinho? Quer? Tá, vamos tomar um cafezinho juntos, vamos conversar. E isso é muito importante, sabe? Pro casal, pra saúde do casal. Porque os filhos, eles... Segundo livro. Eles querem... Segundo livro. Tem referência aqui, ó, na página 53. Aí, assim, ó, o que acontece? Eles querem ver os pais felizes. Né? Então, tipo, verdade. se eles veem os pais felizes, cara, tá bom, sabe? E isso também quer dizer, se os pais não ficam juntos, também os filhos, eles querem ver os pais felizes. E eu achei muito legal o que tu falou, que se tu faz muito pro filho, parece que o filho precisa fazer muito por ti, né? E daí fica aquela, tipo, tu parece que tranca a vida dele, né? Eu achei muito legal, nunca pensei nisso. Tipo, porque é real, né? Se a pessoa cuida muito de ti, tu fica assim, poxa, como é que eu não vou cuidar dela, né? Parece assim que a gente faz filho pra o filho cuidar da gente, né? E algo importante também, Lu, nessa linha de raciocínio, a gente, quando vai se tornar mãe ou pai, tu tem que pensar, eu vou amar o meu filho como ele for. Eu vou estabelecer limites, porque limites são provas de amor. Sim. Mas eu vou amar o meu filho como ele é. Então, por exemplo, a Ana Clara, ela não gosta de beterraba, né? E aí eu vou respeitar o fato vou oferecer, volta e meia, beterrabas. Mas ela não gostou por vontade própria, não... Ela não gosta de coisas muito doces, porque a gente evita, né, o doce. E aí, beterraba é algo que ela não gosta, né? E isso é uma analogia muito pequena, assim, mas a gente tem que amar o nosso filho como ele é. Então, a partir do momento que tu começa a entender que o teu filho ele não vai ser exatamente aquela projeção do que tu quer que ele seja, e o filho entende que os pais não precisam ser aqueles super-heróis perfeitos, zero defeitos, a relação ela flui melhor, sabe? Isso é uma coisa que eu falei pra Luana já, por exemplo, com o Kai, né? Eu não quero que ele faça o que a gente quer, né? Mas eu quero dar a oportunidade dele conhecer as coisas. Por exemplo, coisas que eu gosto. De academia. Eu quero que ele levar na academia. Mas se ele não gostar, não tem problema. Sim. Eu quero que ele ande de skate, que ele surfe, que ele faça basquete, que faça vários esportes, que estude. E que por conta própria dele ele decida. Eu até lembro que eu falei sobre a questão de... Eu não quero que ele decida um curso, uma faculdade, quando tá lá no 3º ano. Eu quero que... Lembra que a gente começou isso recentemente? Eu falei, eu quero que ele termine o ensino médio e vá aprender mais sobre a vida. Por exemplo, tu vai pegar aqui, vai fazer 1, 2 anos, vai trabalhar como, sei lá, como garçom, vai viajar, vai fazer coisas que depois tu não vai ter como fazer. E que nesse meio tempo tu aprenda mais sobre a vida e quando tu voltar, tu vai saber o que tu quer. Perfeito. Até a gente isso que eu quero. sente... O Renan fala muito do homeschool, né? Do homeschooling, que agora aqui no Rio Grande do Sul é o primeiro estado. Eu não sei se se saiu isso ou não, mas tava para ser o primeiro estado a ter essa questão do homeschooling, né? Que eu falei, isso é muito bom. Imagina tu poder seguir o progresso de acordo com como tu... Às vezes tu é travado na escola, ou às vezes tu é mais lento que os outros e tu não consegue aprender tão bem. Então, essa questão de, pelo menos, possibilitar essa alternativa de tu fazer um homeschooling, mas aí alguém pode dizer, mas ele não vai ter contato com outras crianças. Tá, mas nada impede que ele não faça um outro esporte fora, faça um curso fora, mas não precisa daquela coisa engessada como há 100 anos atrás é sempre a mesma coisa. Tu vai na escola, tu vai ter aquela cadeira daquele jeito, Exato.
e que tentar fazer uma coisa um pouco diferente, né? Isso a gente já conversou. Sim. Até porque se as escolas tivessem esses tipos de coisas, né? Por exemplo, que nem uma escola americana. Eu vou ter enfim. marcenaria. Porra, eu adoraria ter marcenaria quando eu era pequeno. Imagina tu aprender a fazer caixinha, fazer várias atividades manuais ou... sei lá, várias coisas. E não tem aquele negócio engessado sempre igual, sempre igual. E às vezes tu limita alguém que tem uma capacidade extra e o cara não vai conhecer que tem e é bom naquele negócio. Sendo empreendedor, isso foi uma coisa que a gente, não sei tu, mas eu vejo assim, uma pessoa vem trabalhar comigo, tu às vezes acha uma qualidade que ela nem sabia. Tipo, poxa, eu nunca me vi assim, sabe? Eu escuto muito isso. Porque nunca fez, né? Nunca fez. E quando a gente vira dona do próprio negócio, tu tem que fazer de tudo, então tu começa a ver o que tu gosta, né? Porque tu faz tudo, assim, então, Sim. tipo, é uma coisa que tu pode aprender quando é pequeno, né? Não precisa esperar a vida inteira. Tem gente que morre sem saber o que gosta, né? Exato. Sabe que a Maria Montessori, né, da escola montessoriana, a gente foi estudar ela a fundo também, porque a gente já tinha curiosidade. E aí a gente foi entender, mas o que é a Montessori, né? Então, a Maria Montessori, ela foi a primeira psiquiatra da França também. Eu achei que era da França por causa do sobrenome. Tem que rolar uma lua de mel aí pra França, porque depois que a pandemia acabar de vez. Quem sabe a Olimpíadas Paris 2024? Isso aí. com o time de judô do Brasil, né? Como judoca, como atleta, de outra coisa que eu acho que não vai dar pra ir. Eu perguntei pra eles onde que vem de faixa preta, eles não quiseram me dizer. Mas aí a gente começou a estudar sobre ela, e ela foi a primeira psiquiatra da França. E ela era pedagoga. Então, o que ela fez? Ela fez no apartamento uma sala de aula diferente. Então, nessa sala de aula, tinha o fogão, tinha a mesa para se colocar para fazer o lanche e tinha as classes com, né, a louça ali para se dar aula, enfim. E aí ela colocava as criancinhas a fazerem os pãezinhos, ajudava a colocar no forno. E aí ela foi vendo que as crianças que eram estimuladas a fazer parte daquele meio e eram dadas tarefas, elas eram mais empáticas, mais felizes e com autoestima melhor, porque elas acreditavam, tipo, eu consigo fazer, né? E aí também elas viam o quanto era difícil para a mãe fazer tudo aquilo sozinha, porque ali eles estavam em vários colegas. E aí tem um experimento bem legal que ela estava colocando aqueles bloquinhos, que é bem clássico do Montessori, Sim. tipo de madeira, coloridos, né? Colocando uma criança a empilhar. E ela vai tirar a criança da cadeira e a criança não para de empilhar, é tão, tipo, entretida que ela tá ali. E aí a gente começou a aplicar isso com a Ana Clara também, né? Então, é muito importante essa questão de desenvolver as inteligências, porque não é só uma inteligência, não é tipo, saber a tabuada, que só isso, né? Tem até um livro que é bem interessante, que é o Monte Everest, que ele fala sobre os tipos de inteligência. E aí, meu irmão, acho que foi em 2012, ele me deu um monte de livros, assim. E um deles era esse livro. E aí, eu fui lendo e tal, e eu disse, é verdade, tipo, aquela história, se a gente pedir para um sapo subir uma árvore, ele vai se sentir a pessoa, o sapo mais burro do mundo, né? E é por aí, sabe? Existem várias habilidades que elas precisam ser exploradas, né? E o trabalhar não é feio, trabalhar é bom. Trabalhar é importante, né? Eu acho que essa fala, que é falado assim, tipo, tem que trabalhar, sabe? Tipo, isso é errado, sabe? É porque tem muita gente... segunda-feira, que isso, saco. tem muita gente que faz o que não gosta, né? Então, Exato. Isso é muito ruim. E isso atrapalha também, porque às vezes tu faz o que tu gosta, mas tu depende de pessoas que fazem o... que não gostam. E que não gostam, sabe? Sim. Aí, tipo, fica meio complicado, assim. E eu noto, sim, que, por exemplo, essa oportunidade do Kai, né, poder trabalhar, da Ana Clara trabalhar mais cedo, e o de garçom, enfim, gera uma empatia muito grande.
Porque, por exemplo, eu já fui babá. O Bruno já foi, né? O menino que eu cuidava, agora já deve estar moço. E aí, hoje eu consigo tratar a babá da Ana Clara com muito mais empatia, né? A tia Pan. Eu sei, assim, que é cansativo também, que às vezes a gente não sabe muito bem o que fazer. E como é bom o suporte, né, da mãe da criança pra gente. Então, Porque tu sentiu na pele como que é ser uma babá. Como que é ser uma babá. Sim. Eu que nunca falo que na manicure que eu era manicure, senão eu ganho como é que se diz? Um bife. Porque toda manicure fica nervosa de fazer unha da manicure. Aí eu conto no final. Daí eu falo assim, eu também já fui manicure porque é uma coisa que não dá certo, sabe? Mas eu acho muito importante isso, sentir na pele, né? A minha mãe me colocou a trabalhar com 14 anos, né? Então, 14 anos eu já estava lá na lida, né? Isso. E às vezes eu vejo as tuas postagens, né, da Legisdinha, é um sucesso. E eu penso, cara, olha só a admiração que a gente tem, né? Que a gente estabelece pela pessoa que ela era manicure, ela lutou, ela tá aqui. E tem manicures também que são maravilhosas e são pessoas de sucesso porque amam o que fazem. Sim, não tem... Não é nenhum, tipo assim, o que tu faz, mas é o amor que tu desempenha naquilo. Como tu ali, faz, né? né? Independente do que tu vai fazer, se tu fizer bem feito, tu vai ser muito bom naquilo. Muito bom. E vai ter sucesso. Na real, acho que a inspiração vem até por eu ter uma equipe muito grande, né? Então, ter essa responsabilidade de várias famílias, né? Que depende do meu negócio, né? Eu acho que ali vai a inspiração. Quantos funcionários tem hoje, mais ou menos, nas 2 unidades de Blumenau e de Santa Maria? Eu acho que vai uns 60, mais ou menos. Imagina. 60 pessoas. Muita gente, né? 60 famílias, né? Que dependem e tudo mais. Então, tipo, é bem... Eu também fico super feliz, sabe? De ver aquela menina que com 16 anos pegou uma maletinha que eu fiz, né? Tipo, a maletinha de manicure, e fui nas casas fazer unha porque a mãe tinha vendido o salão naquela época e tal. Então, eu tive que ir autônoma mesmo. E a minha mãe falou, vai! E o meu pai ficou, tipo, muito triste, assim, sabe? Me olhando ir. E eu fiquei muito feliz, sabe? Porque o que eu queria era ajudar os meus pais, né? Sim. Então, assim, poder ir... Pra mim era ótimo. E eu ainda tenho contato com essas clientes. Imagina. Tipo, elas me acompanham desde sempre, sabe? Sim. E se perguntar pra elas, eu sou a mesma Luana. Tipo, a Luana que foi na minha casa fazer unha, sabe? Sim. Tipo, é a mesma. Sim. Porque é isso, né? A gente não muda. O que muda é as nossas responsabilidades, né? Responsabilidades, exatamente. Então, hoje eu busquei pra mim, acabei construindo isso, né? De ter tanta gente envolvida no meu negócio, né? Sim. Mas todo negócio e toda profissão é muito valorizada pra mim, sabe? Sim. Como é pra ti também, né? Com certeza. Então, a autoestima, a empatia, o trabalho, a dedicação é tudo interligado, né? E é muito importante a gente falar nisso, porque às vezes a gente fala muito em influenciar as pessoas, né? Só que o influenciar, por trás dele tá muito trabalho, sabe? Tá muito suor, tá muitas horas pensando e repensando, e às vezes tipo, a cabeça cansa, né? Porque é muita coisa para se pensar. Então, e é tão bom falar e ouvir, né? Que não é tão simples assim. Tipo, não sigam esse caminho que é tudo fácil e querer chegar no topo sem passar pelo processo, né? Então... E não tem problema se não... Tipo, não digo não chegar no que a pessoa quis. É que às vezes a gente quer uma coisa que também tá muito longe, né? Sim. Eu queria ser bailarina do Faustão, por exemplo. Olha só. Mas eu te pergunto, o que tu fez pra ser bailarina do Faustão? Bailarina do Faustão? Então, vou culpar minha mãe agora, porque ela não deixava eu fazer aula de dança nenhuma. A única coisa que eu fiz na minha vida de dança foi dançar no Bar do Bino, o El Chan. Ó. E eu não fui nem a morena nem a loira, porque eu fiquei eu fui o jacaré. Porque já tinha a loira e a morena e eu tive que ser o jacaré, eu fiquei ali no meio, sabe? Tipo... Sabia dessa, Renan? Essa eu não sabia. Eu sabia que ela gostava do El Chan. Tá Tu também ó. gosta! Ah, tu falou, eu não ia falar nada agora.
Mas não tem Agora como que não eu gostar. lembrei. Pô, tu ouve hoje em dia é legal. Na época eu não curtia muito, mas hoje é legal. Tu relembra aquele tempo, né? Quando a gente não tinha o Kai, a gente dançava o tchan. Limpando a casa, né? Lembra? Eu Sim. botava no Spotify, assim, né? E daqui uns dias o Kai tá dançando junto com você, né? Eles adoram. Então vai estar... Imagina, que amor, gente. Mas é isso, às vezes não rola, sabe? Às vezes é uma coisa muito platônica, Tá, mas né? o que eu quis dizer com isso é, por exemplo, se tu realmente quisesse muito, passando um tempo tu ia atrás disso. Talvez não é algo que tu realmente quisesse. Sim. Talvez. Eu tenho vontade de voltar a dançar, sabe? mas nada impede. Não, sim. Eu até queria ter... Eu dançava zumba Altas ali e ficava super descobertas feliz. aqui hoje, hein? Hã? Tipo, dançando zumba, eu me sinto a bailarina do Faustão já, sabe? Isso é legal mostrar a expectativa e a realidade. Lembra que eu te filmava dançando, daí tu olhava, meu Deus, que coisa. Não nasci Te pra bater no isso. pé assim, pá, 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 pá. Lembra? Era muito feio. Né? E tu, Graci, tu sempre pensou em ser fisioterapeuta? A minha profissão eu escolhi com 10 anos de idade. Ah, é? Sim, porque foi assim, a minha mãe, ela sempre teve a saúde, assim, mais delicada, né? Ela teve câncer com 36 anos de idade. Câncer do quê? De mama. Ah, de mama. E aí depois o câncer voltou, enfim, ela ficou muito tempo fazendo tratamento contra o câncer. E aí ela teve pneumonia, derrame pleural, que a gente chama de pontada, né? E aí ela ficou muito tempo aqui no Hospital de Caridade. E eu tinha febre emocional, longe da minha mãe. E aí o meu pai me trazia, assim, pra ver ela. E às vezes eu entrava escondido no hospital. E aí, às vezes o guarda também deixava a gente entrar. Tipo, escondido, assim, né? Vai. Tô vendo. E aí eu vi a fisioterapeuta lá pegar, tipo, as bolinhas pra ela, né, o Respiron, pra ela respirar melhor. E eu achava, tipo, ai, que legal, sabe? Isso, né? Porque as enfermeiras davam a medicação, às vezes injeção, e daí eu não gostava. E o médico também não tinha muito contato, ele chegava até a porta, e aí, dona Ana, tudo bem, tchau. E a fisio tinha aquele envolvimento. Então, eu tive muito contato com a área da saúde, né, desde criança. E eu pensei, eu vou fazer isso. E eu fazia teatro também, quando eu era adolescente, assim, gostava, mas eu não me via, tipo, trabalhando com aquilo. Até porque um dia eu fui palhaço, né? Pra pagar a inscrição dos vestibulares, eu e a Camila agora deve estar me assistindo lá da Austrália, que era a minha melhor amiga da infância. A gente não tinha como pagar, assim, as inscrições pro vestibular. Não, mentira. A inscrição não era tão caro. O que era caro para nós era pagar a van para nos trazer nos dias, né, do vestibular. E a gente teve a ideia de ser palhaço. E ir nos colégios cobrando R$1 por aluno. E aí a gente explicava para as diretoras dos colégios, olha, professor, a gente precisa pagar a nossa inscrição, será que vocês deixam a gente vir ser palhaço? E elas diziam, mas vocês não vão falar palavrão, coisa. Não, vai ser tudo assim, bem bonitinho, né? E aí a gente fez o cartaz, daí a mãe da Camila e a minha cunhada, a dona Marta e a Viviane, daí a gente pensou, olha a visão empreendedora, né? Vamos ganhar dinheiro vendendo os doces dos palhaços, né? Olha só. Porque daí né? Então a gente colocou, tipo, fitilho em cada pirulito pra ficar bem coloridinho, assim, e tinha uma cesta, né? E cada doce também era R$1. Doces, pirulitos que a gente comprava por 10 centavos. E aí a gente vendia. E daí a Camila colocou um travesseiro pra parecer que ela era bem gordinha, assim, nas pernas, sabe? Tipo, palhaço, tipo uma bombacha, assim, uma coisa. Bem palhaço, né? E aí, só que aí era muito quente. Tipo, o vestibular era ali por dezembro. Então era aquele calorão. E a Camila teve uma queimadura de 2º grau, assim, sabe? Tipo, por causa daqueles travesseiros. Deu errado. Coitada. Então, assim, ó, a gente passou muita coisa, assim. E aí, pagamos a inscrição, ela fez engenharia florestal. Aí agora ela mora na Austrália. E aí eu fiz a fisioterapia. Ai, que legal. Agora sim eu entendo por que tu é uma ótima fisioterapeuta, né? Porque quando eu falei pro Renan de ti, eu falei, a Grace, ela estuda muito, assim, sabe? Desde o primeiro dia que eu te conheci, eu vi muito isso nela, assim. Eu não sou uma pessoa que leio tanto, sabe? Eu tagarelo, o meu conhecimento é aquela coisa de bater papo, assim. Eu aprendo escutando, né? Sim.
Mas eu vejo muito isso nela, assim, ela corre muito atrás de tudo, assim, que envolve fisioterapia e o que envolve a tua vida, né? Sim. Sabe que quando eu cheguei na seleção, veio a síndrome do impostor, né? Tipo, será que eu mereço estar aqui, né? Porque, poxa, a vida tem tanta gente que é bom, né? E aí tem um aparelho que se chama Game Red. E eu nunca tive a oportunidade de manusear, porque ele é de criocompressão. Então, tipo, se coloca uma manta ali no membro da pessoa e ali fica gelando e comprimindo. E aí eu pensei, meu Deus, isso custa 90 mil reais, né? E se eu queimar? Né? E se acontecer alguma coisa assim, porque é muito específico da área esportiva. E no judô, nos campeonatos interiores, a gente tinha esparadrapo e algodão. Aí eu fui na bolsa, olhei assim, manual de instruções. Aí fui lá na portaria do hotel. Moça, tira pra mim, por favor, o xerox, que eu preciso estudar hoje à noite. E aí ela, tá, não. Lá em São Paulo. São Paulo. E aí eu voltei, assim, entreguei, né, o manual e coloquei numa pastinha. E aí, daí eu dividia o quarto com uma colega, que é de São Paulo, com a Amanda. Um abraço pra Amanda. E aí, à noite, era tipo 4 horas da madrugada, eu tipo, lendo, né, quais as contraindicações absolutas, relativas, enfim. Porque por mais que o Paredes, que o responsável técnico, agora tá o responsável do departamento ali, estivesse disposto a ajudar os colegas também, eu não queria ficar, tipo, me ajuda aqui, olha só, até para não deixar o paciente também, tipo, ali esperando, né? Então, eu ficava estudando. E o que faz esse aparelho? Ele ajuda no processo a diminuir a inflamação nas primeiras horas pós-lesão. Então... Mas, tipo, vamos dizer, o lutador ali, é lutador, né? Uhum. Ele se lesiona, né? Uhum. Aí depois ele vai ali, é atendido pelo fisioterapeuta. Uhum. E daí, se tiver que voltar a lutar, ele pode voltar ou não acontece nos torneios e tudo mais? Na verdade, o nosso papel como fisioterapeuta na seleção, ele é de caráter de recovery, digamos assim. Claro, tem os treinos regenerativos, mas também é recovery. Mas é basicamente assim, o atleta se machucou e ele precisa voltar a treinar, né? Então, a gente precisa entregar resultados, assim. Se a gente notar que ele não melhorou, se a gente notar na nossa avaliação que é algo mais sério, aí a gente chama o médico ou a médica do esporte para ele passar por uma avaliação médica. Quem que faz parte de toda essa comissão técnica, imagina? Comissão técnica. De atletas de judô, por exemplo. Então, a gente tem o médico do esporte, a gente tem o fisioterapeuta, responsável pelo departamento, aí a gente tem nutricionista, e aí depois tem o pessoal da imprensa também, que fica junto com a comissão técnica, e os técnicos, né, do judô. Basicamente, eu devo estar esquecendo alguém, mas que me vem agora em memória são esses. São quantos atletas na seleção brasileira de judô hoje? Varia, porque o que acontece? O judô, hoje a gente fala em judô moderno, né? Porque precisava ficar mais atrativo para o público assistir, né? E entender melhor. Então, foi feito como se fosse no tênis, os slams, os ranqueamentos. Então, varia bastante de um atleta para outro, assim. Então, geralmente, vai um por categoria para representar em grandes competições. E aí é por ranqueamento. Então, varia. Mas tu é responsável por todos os atletas da seleção? Eu sou responsável pela seleção principal. Então, tem a seleção de base, tem a seleção de transição e eu fui convocada para integrar a seleção principal. Olha só. Ai, obrigada. Muito bem. Eu acho que eu ia chorar muito também. Tô ficando nervoso agora com quem que eu tô conversando aqui. Deixa eu tomar uma água aqui. Não, e assim, ó, tem situações que eu
eu pensei assim, quando eu saí de casa, gente, eu vou sentir muita saudade. Porque quem me acompanha vê o quanto eu sou apegada com a Ana Clara, né? Sim. Tipo, a gente é muito amiga, assim, a gente toma café junto, a gente toma mate junto, a gente sai pra passear, sabe? Uhum. Tipo, ela... E tu é muito amorosa, assim, né? Eu vejo, assim, a Grace é, pra mim, referência de amor, assim, né? Sim. E eu sempre fui, assim, muito amorosa, muito grudenta até com as pessoas, tipo... E aí, eu pensei, eu não vou falar para o atleta que eu tô com saudade da minha filha e nem para os colegas também, né? Porque eu não quero mostrar que eu tô com saudade. E fica chato também, né? Tipo, tu pensa, tem gente que vai pensar, que nem tem filho, às vezes não entende, né? Exato. Só que chegou num momento, porque além da primeira viagem de avião, além de ser convocada, além de ficar longe da Ana Clara, eu vivi um confinamento, porque era uma pandemia. Então, a gente não podia sair do hotel, né? Então, além de tudo isso, a gente ficava ali. E aí, chegou num ponto que eu precisava conversar, né? E aí, eu encontrei a Kelly. Né? A Kelly, vou te mandar o link, porque tu foi muito importante para mim. A Kelly, ela era da recepção da noite. Aham. E aí, eu comecei um dia a conversar com ela e coisa e tal. Kelly, já que tu tá assistindo, não esquece de se inscrever no canal, hein? E aí eu comecei a conversar com ela, que eu tava com saudade, coisa e tal. Ela tinha morado fora do país e tal, nos Estados Unidos, e a gente tava conversando. Muito legal a história dela. Assim. Tu vê, a Kelly é o que nem a gente falou, né? Do Kai, da Ana, fazer atividades aleatórias, assim, pra aprender, né? Sim. Pra ter contato. Exato. E aí eu disse, Kelly, eu tô morrendo de saudade e tal. E daí a gente começou, tipo, querer me distrair. E a gente começou a dar muita risada, assim. E aí tinha o Álvaro também, que ele era muito engraçado, assim, da recepção. E aí eu disse assim, Kelly, eu tô com fome. Eu acho que eu quero descer, queria comer alguma coisa, né, agora. Isso já era, tipo, 00:30, assim. E depois eu vou mandar a foto pra vocês. Desse momento. Aí foi assim, ó. Eu desci lá embaixo, no subsolo do hotel, pra pegar algo pra comer. Só que tava fechado. E em Pindamonhangaba, em São Paulo, que é o resort onde a seleção faz o treinamento de campo, tinha um chapéu do Mazzaropi. Porque Pinda era terra, Taubaté, ali, aquela região era terra do Mazzaropi. Tinha um chapéu enorme, de palha. E eu, com todo o meu jeito, coloquei aquele chapéu e subi. A Pindamonhangaba, que tava recebendo muito bem. E tava só nós ali, né? Daí tinha uma colega, Bia Vicente, um beijo, Bia. Ela me olhou e disse, vem cá, tirar um abraço comigo e tal. Daí a gente, uma foto comigo, dá um abraço. Tá. E aí a gente deu risada e coisa deles disseram, mas esse chapéu pertenceu ao finado Mazzaropi. Às vezes a gente escuta uns risos, uns choros aqui no hotel, né? E eu disse, eu vou descer lá embaixo, então. Daí eu desci pra entregar o chapéu. E a moça da lavanderia, que ficava ali também no subsolo, disse assim, coloca um lençol e vai lá assustar eles. E eu disse, mas será que não vão me filmar nas câmeras do hotel? E eu, na minha ingenuidade, né? Imagina, claro que tinha câmera por tudo, né? Ela disse assim, coloca o lençol e vai lá assustar o pessoal da recepção. E eu fui. E aí estava eu lá assim, com o lençol e com o chapéu. E aí eu olho assim pra baixo, uns pés com havaianas. E esses pés não eram os pés de ninguém menos que o meu chefe. Que o chefe do departamento da fisioterapia. E ele me olhou tipo assim, e voltou. Só que nesse dia tinha... Mas tu tirou o lençol na hora? Não, daí eu baixei e voltei. E aí eu pensei assim, daí eu desci lá embaixo, me agachei e pensei, meu Deus, o que eu fiz? O que que eu fui fazer, né? Vim lá de Santa Maria, deixei minha filha. Ai, dava vontade de chorar, e dava vontade de rir. Meu Deus, comecei a bater um desespero. Tá. Aí eu subi. Aí ele tava ali, me cumprimentou, disse, ele não deve ter me reconhecido. Claro
claro que me reconheceu, viu meus tênis de bolinha, né? Aham. Imagina que pessoa que tem um tênis de bolinha. Aí, tá, tudo bem. A noite passou e tal. Eu pensei, não, mas eu tava seguindo o protocolo, porque eu tava de máscara, né? Tipo, uma máscara que ia da cabeça aos pés. Então, e também não tava brincando com ninguém da seleção, não tava bêbado, não tava nada. Tá tudo bem. Tava brincando com o pessoal do hotel, né? Tá. No outro dia, no café da manhã, tá o preparador físico falando: tu vai aparecer no furo de reportagem do Balanço Geral. O fantasma do Mazzaropi. E eu pensei, meu Deus. E daí, tipo, aí a Ana Beatriz, algumas pessoas podem não gostar disso. E eu, meu Deus do céu, o que eu fui fazer, né? Saiu nas câmeras, no caso. Aí que tá. Naquele momento que o meu chefe foi lá, ele tava procurando a chave. E naquele dia, a chave... E o tratado era: usou a chave da sala de fisioterapia, deixa na recepção, porque se alguém precisar... Só que naquele dia, o Dr. Rafael Sugino, muito competente, ele é do Albert Einstein, especialista em coluna, que daí também eu aproveitei para aprender bastante, né, com ele. Um abraço, Sugino. Ele ficou com a chave e não entregou. Enfim. E aí, quando eles foram procurar as chaves, o que eles fizeram? Olharam as câmeras. E nisso aparecia o fantasma em todos os ângulos, entendeu? Subindo a escada, com a mãozinha aqui. E aí, assim, né? Eu não sei se vão me chamar de novo por causa disso, sabe? Mas eu espero que sim. Por favor, chamem. Porque foi aquele espírito também esportivo, assim, né? Mas... Fui eu, né? Eu adorei essa história. E era isso, sim. Tu tem essas imagens? Tenho. Ah, tem? Tenho. Ah, É por você isso que mandar pra nós então, aqui. Manda. Ah, mas isso foi muito a divertido. gente faz um corte e bota depois do corte só pra pessoa. Mas tu deve ter ficado bem nervosa, né? Nossa, porque eu sempre fui muito responsável, Sim, né? sim, muito pois é. dedicada, e o sonho de uma vida. E aí eu fiquei muito tensa, assim. Aí depois eu pensei, não, eu fui eu mesma, o que for pra ser vai ser, né? Eu não estava fazendo mal, assim, não estava... estava brincando, né? E aí sei que fiquei conhecida como o fantasma do Mazzaropi. Mas sabe que eu também tenho essa de, tipo, eu viajava bastante, né? E, nossa, tem muita gente que acaba me seguindo porque, sei lá, eu tô na recepção do hotel, eu faço amizade ali. Tu tem bastante facilidade com isso. Sim, nossa, eu faço amizade muito fácil e não é tipo, eu assim, sabe? Tipo, eu não sei explicar, sabe? Sim. Mas eu tenho um menino que me segue do Ibis de São Paulo, que, tipo, eu fui lá, fiquei lá no hotel uma noite... E já fiz amizade com ele. Já virou meu best. E isso, às vezes, as pessoas confundem, né? Porque as Sim. pessoas pensam assim, ai, que falso. Sim, Ou, isso que eu digo, não tá é... dando em não cima é, de mim. É. Mas não é algo... é bem ingênuo, né? Não, e é natural, né? Essa Sim, vontade bem natural. que a gente estava falando, da empatia, de tratar... E no mundo que isso está sendo tão raro hoje em dia, porque muitas vezes a gente fica anos sem conhecer quem é o vizinho da Sim, gente, é verdade. Né? Então, por isso que Santa Maria também atrai a gente, porque tem essa pegada bem interiorana ainda. Sim. Né? De eu estar aqui, tipo, vizinhando contigo agora, Uhum. né? Conversando, enfim. E isso desperta muito a curiosidade nas pessoas. Então, se o mundo fosse mais empático, eu acho que a gente teria muito mais contatos, né? A gente criaria muito mais uma rede de apoio, né? Pra gente crescer. É que, na verdade, a maldade não tá em quem tá sendo simpático, tá tendo empatia, né? Exato. Tipo, eu percebo isso, mas eu não vou mudar meu jeito por causa de algum ato masculino, né? Tipo, de achar que eu tô sendo simpática demais e tal. Já pensei, tipo, não dou bola pra isso mais, sabe? Dia desses eu li um trecho do livro que dizia assim: tu é livre quando tu não se importa mais em ser ridículo. Ah, sim. Então, isso faz... E dá boas risadas, né? Isso. E daí, tipo... E o ser ridículo, muitas vezes, é tipo... Ai, só faz coisa engraçada. Me caixa.
Mas a gente tem, até onde a gente sabe, né? Na minha visão espírita kardecista, a gente tem mais que uma vida, mas cientificamente a gente tem uma vida. E, poxa, por que eu não vou ser feliz hoje? É verdade. Por que eu não vou conversar com essa pessoa hoje? Por que eu não vou... Sabe que eu acho que eu já perdi de ser assaltada. Perdi não, ganhei, não sei. Mas não fui assaltada por ser empática com a O Renan também. Também. Não, parece que todo mundo acha que o Renan é bravo, né? Mas ele também, né? E faz muito tempo isso. Como que foi essa... Isso aí... Bom, a história começa, eu vou voltar um pouquinho atrás da história. Era um dia que eu tinha curso de inglês, eu estava no ensino médio ainda, na segunda série do ensino médio, isso foi 2002. E naquela época tinha que comprar passe, né? Eram as fichinhas de plástico ainda. Isso foi em Blumenau, foi em Santa Catarina. E eu tinha esquecido de comprar e a minha mãe já tinha mandado. Então ela brigou comigo e eu não tinha dinheiro. Ela falou, eu não vou te dar dinheiro, tu vai a pé agora. E tipo, era longe assim, né? Sim. Então eu vou a pé. Daí eu tive que cortar caminho por uma rua que era um local meio isolado. Quem for de Blumenau vai saber lá no Bom Retiro. É Bom Retiro, né? Nem me lembro direito o nome dos lugares. Perto da companhia aérea lá. Agora ele já é gaúcho. E... que a gente vai esquecendo. Eu tô aqui há 11 anos, vai completar 11 agora. anos, nossa. 11 anos. Então, algumas coisinhas a gente vai esquecendo. Então, e eu fui a pé, né? Isso era eu num bairro afastado até no centro, né? Eu levei o quê? 1 hora, acho, a pé. Daí, chegando lá, tipo, tinha eu e um outro cara. Aí o cara veio andando assim, daí eu já, puta merda, o cara vai me assaltar. Puxa, aquela sensação, né? Tu já sente assim, né? Muda o ar, parece que tudo para, tudo o vento. Lento, e 1 segundo parece uma hora. Uma eternidade, né? Assim, né? Daí eu andando e tal, daí o cara veio, tudo bem, não sei o que, então... eu tô com fome, começou uns papos assim, né? Daí eu fui falando com ele, daí ele me perguntou... não tenho dinheiro aí pra mim? Daí eu contei minha história triste pra ele, né? Cara, então eu não tenho, eu tô vindo a pé lá porque deu todo esse problema do passe e a minha mãe não quis me dar dinheiro e tal. Daí eu lembro que eu ainda falei, cara, mas eu tenho um passe quebrado aqui, eu não sei se... Eu não tentei pegar um ônibus com ele, né? Eu ia usar pra voltar, mas se tu quiser... Daí eu sei que falando com ele, ele aceitou o passe quebrado, assim. Eu ajudei ele ainda, assim. E o cara foi bem legal comigo. Não me assaltou. Ele podia ter levado, eu lembro que eu tava com relógio e mais alguma coisa, tênis, mas ele não talvez, levou nada. Né, que, não tinha ninguém. Tipo, fazem muito, né? Mas eu então acho que tira o seu tênis, né? Eu acho que ele se sensibilizou comigo, assim, que eu tinha sofrido aquele dia. Mas foi a única vez. Nunca tive problema. E não como é que foi tua história, Graça? Eu já tive várias histórias. Porque de quase ser assaltada, assim? Sim, porque assim, gente... Eu fazia algumas cadeiras na UFN, a Eterna Unifra, à noite. E eu morava na Venâncio. E na Venâncio eu tive um colega que ele foi assaltado 6 vezes. Nossa! O Henrique, pelo amor de Deus, Henrique, te protege. E quanto tempo foi esse 6 vezes? E segue o canal. Segue o canal. E acredito que em 2 anos, assim, tipo... Nossa! Ele foi muito assaltado, sabe? E ali, na frente do... Ele tinha cheiro pros ladrão. Sim, porque o Henrique, ele é muito paz e amor. Ele não sentiu o clima pesando, então. Não. E o meu finado avô, ele sempre disse assim, à noite, caminha no meio da rua, porque daí tu tem pra onde fugir. Olha só. E ele ensinou 2 coisas, assim. Se alguém vier, tipo, tu vê que vai te assaltar, finge que tu tá vomitando ou tossindo muito, assim, que tu não vai ser assaltado. Mas por quê? Não sei. Eu não sei porque... Onde porque ele aprendeu seria muito isso. antiético do cara. Pô, tu tá sofrendo ali, agora o cara vai vir te incomodar, tu vomitando. Tipo isso, né? Diz o Cid do Não Salvo que tem que fazer como? O Cid do Não Salvo, ele disse que numa vez que ele... Conhece o Cid do Não Salvo, não é? Bem conhecido da internet. E ele acho que foi no Não Ovo, uma vez que ele contou isso. Que, é um podcast, que, né? tipo, se tu vê um cara vindo te assaltar... Vamos dizer que o cara tá do outro lado da rua. Tu começa a ver que o cara vai atravessar a rua, vai vir em direção a ti. Tu tem que parecer mais louco. Tu tem que parecer louco. Isso. Então tu pega... Se for vai homem, no caminho né, no dele, caso. já tira a camisa. Tipo, se tu for um homem, assim, né? Já tira a camisa e vai andando assim como se tu tivesse pronto pra assaltar alguém também, assim. Loucão, assim. Tipo isso. Tu tem que ser mais louco que o cara, assim. Sim, mas a vez mais engraçada que aconteceu comigo foi assim...
abriu uma sorveteria ali na UFN, perto da UFN, que se chama São João. E o sorvete era maravilhoso, assim, tipo, artesanal e tal. Novidade, né? E as minhas colegas saíram numa prova e estavam indo tomar um sorvete. Só que eu realmente não tinha dinheiro pro sorvete. Tipo, eu não tinha dinheiro, sabe? E aí tava passando um cara e ele disse assim, e aí, menina, me dá um dinheiro. E daí eu disse assim, moço, essas meninas aí estão indo lá na frente, ó, tomar um sorvete. Entendeu? E eu não tenho 5 pila pra tomar um sorvete com minhas colegas, sabe? E eu recém saí de uma prova e eu tenho vontade, mas eu não tenho. Mas era verdade, eu tava fingindo. Não, eu não tinha mesmo. Uhum. E aí ele pegou e disse, moça, eu disse, ele, toma 5 pila aqui. Que eu tô sempre por aqui e uma hora quando tu me vê, tu me devolve. Mas era ladrão, tu sabe que era. Sim, era um cara, tipo, assim, mal encarado. Ele me dá um dinheiro, né? Tipo, foi um assalto passivo, né? Tipo, me dá um dinheiro, né? Foi assim, tipo, não foi tipo, por favor, moço, tem dinheiro. Foi tipo, me dá um dinheiro, senão não tem. Olha ali, 5. Ainda bem que talvez se eu fosse menor, né, parecesse mais frágil, talvez se fosse diferente. É que a Graça é... Quanto tu tem de altura? Eu tenho 1,80 de altura. Ah, muito grande. Então... só pega aqui, você compila aqui. E a pergunta, tu voltou pra devolver ou não? Nunca mais vi o cara. Pá, tu deixou o cara no prejuízo aí. Daí, às vezes, quando alguém pede dinheiro, eu penso assim, será que não é Deus colocando a pessoa pra eu devolver os dinheiros, Sim. né? Daí, até por um tempo, eu contava, tipo, agora eu dei R$1, dei 25 centavos, 50... Mas eu já devo ter pago, ou tá perto de eu pagar os 5 reais em troco, assim, sabe? Cara, essa história foi muito legal, muito legal. Então, eu gostei dessa história também, assim, muito massa. A empatia salva. Que fica É verdade, é verdade. Ensinamento. É, claro que nem sempre dá certo, né? Tipo assim... Já foi assaltada? Então, na verdade, eu também tenho histórias, assim, mas é porque eu também pegava ônibus depois da faculdade e tal. Então, eu fazia faculdade e ainda ia pra academia. Aí eu saía umas 11 horas da academia. Na frente tinha um ponto de ônibus que eu ficava morrendo de medo. Porque já tava muito tarde, né? Sim. Ou se não, tinha que ir correndo, porque eu não tinha paciência de ir andando, eu tinha medo mesmo. Até no terminal, que Blumenau tem terminais, né? Sim. E se eu perdesse aquele ônibus, eu tinha que ir correndo, assim, até no terminal, né? Ali da Proeb. E daí teve uma... Só que daí eu fiz muita amizade. Na real, eu faço amizade com todo mundo, né? Desde jovem. Aí eu fiz amizade com o motorista do ônibus que passava, que eu não podia perder. Tipo, só tinha uma oportunidade. E daí eu tinha um pouco de vergonha dele, porque ele abria a porta do ônibus que parecia que ele tava abrindo uma passarela, assim, sabe? Lá vem minha princesa. Daí eu fiquei com vergonha. Eu levava na boa, mas depois eu fiquei até preocupada, sabe? Eu fiquei assim, meu Deus, só tem o motorista e o cobrador e ele me tratava muito bem, assim, coitado. Tipo, era a princesa do ônibus todo dia. Era o último ônibus, né? Tem ciúmes, enfim, quer saber o número, qual é a linha desse ônibus, ou tá tudo certo? Tá tudo certo. E daí, eu tava no ponto... E já tinha aparecido várias pessoas estranhas no ponto comigo, sabe? Aquele ponto era tenso, assim. Aquela velha do guarda-chuva, que é bem famosa lá, já tinha aparecido isso é em Blumenau, no ponto. tinha uma pessoa... tinha umas tem uns personagens ícones, da cidade, né? Tem. A velha do guarda-chuva. Ela batia nas pessoas com o guarda-chuva, assim, bem doidona. E daí ela já tinha aparecido no meu ponto de ônibus. Eu já tinha, né? Era meu ponto de ônibus, né? Naquele horário das 11. Com o meu motorista e o meu cobrador. Era eu sozinha no ônibus, não tinha mais ninguém. E daí eu tava ali e um cara sentou do meu lado e eu vi que ele ali não ia ter... Não ia ter como eu escapar, sabe? Tipo assim, eu ia ter que dar minha mochila, nem sei se eu tava na época com o computador ou tal. E às vezes eu pedia pro pessoal da academia ficar olhando pra mim, né? Pra ficar um pouco mais... Porque eu tinha medo mesmo, na real. Eu tinha medo, mas a minha vontade de ir na academia, enfim, fazia eu passar isso. E daí eu tava ali e o cara sentou do meu lado e começou com a história. Ele até foi bem educado, né? Começou a ir assim. E eu, meu Deus, meu ônibus, meu ônibus. Passa logo.
Sério, assim, ó, quando eu vi aquele ônibus vindo assim, nossa, eu quase beijei o motorista aquele dia, porque eu sabia que ia dar merda, sabe? E daí, tipo, ele já abriu a porta e eu já entrei, assim, e foi. Sim. E daí eu passei uma outra vez que foi no Rio de Janeiro, né? Ah, do taxista. É, que daí eu fui pro Rio de Janeiro, que eu viajava muito, né? Tipo, eu viajava todo mês, ou pro Rio, pra São Paulo, a trabalho. E daí, aquela vez, eu peguei um taxista que ficou me rodando e tal, tipo, queria me levar pra favela, pra conhecer a favela, e já era bem tarde. E, enfim, mas também a minha empatia me salvou naquele dia, sabe? Tipo assim, aí no fim até ele, tipo, eu gastei no valor da passagem ali do táxi, no caso, porque ele me deu voltas e voltas e voltas e deu um valor bem alto, assim, sabe? Mas consegui sair são e salva nessas duas situações, assim. Mas foi tenso, as duas foi tensas, né? Sim. Histórias da vida, né? Da vida. E aí, fala desse outro livro aí pra gente fechar, ver o que tu trouxe pra gente. Não, esse livro, ele foi feito por um psiquiatra. Da França também. Eita! Esse também, referência, gente. Um dia vocês vão me ver lá. Bom, é a arte francesa de mandar tudo a merda. E o que Esse é o nome. Esse livro, ele fala sobre se deixar em paz, né? Então, é muito bom a gente se fazer essa pergunta quando a gente não é mãe. E quando a gente é mãe, ela é bem importante. Quando a gente é pai também, é bem importante. Porque, afinal, quando que eu me deixo em paz? Né? Às vezes a gente fala assim, deixa em paz. Tipo, é fácil deixar o outro em paz, mas e a gente? O que a gente faz? E a gente tem falado muito em meditação guiada, né? Mas a verdade é que muitas vezes é difícil meditar. Tipo, eu comecei a meditar em 2013, depois que eu terminei um tratamento, porque aí foi apresentado ao budismo, influencia também bastante na minha conduta, no meu ver a vida, enfim. E ali eu aprendi, primeiro observando uma porcelana, os detalhes dela, enfim, deixando a minha mente livre, né? Só que tem pessoas que não funciona isso. Então, em que momento que tu medita? Que momento que tu medita, Renan? Quando eu tô na academia, eu acho. Isso. Provavelmente. Provavelmente. O Renan precisa ir todo dia. É o escape dele, né? Senão eu fico irritado. É o se deixar em paz. A não ser que eu me programe previamente. Tipo, hoje eu não vou na academia por isso. Mas se chegar na hora... Não, eu sei que eu tenho que ir na academia às 7 horas e chegar 6h59 der algum problema que eu não posso ir, isso me irrita. Sim. E tudo? Qual é o momento que tu se deixa em paz? Eu acho que tomando banho hoje. Natural. Mamãe de recém-nascido. Aquela água quentinha, eu fico lá assim, ó, tomara que ninguém me chame. Exato. E daí as pessoas falam, tipo, quando a gente é mãe de recém-nascido, tipo, peraí que eu vou no banheiro. Daí no banheiro tu faz a unha, tu faz o cabelo, tipo, ninguém horas ali pra poder ter um tempinho, né? Em casa ainda às vezes é assim. É ótimo, o banheiro é uma boa saída, mamães. Mas eu já tentei meditar, porque eu queria mesmo, e eu não consigo, sabe? Tipo, como eu sou uma mente muito criativa, sério, vem N coisas assim. Sim. Tipo, eu já penso em alguma coisa que tira. Mas eu acho que pensar e criar, pra mim, também é uma meditação. Se eu pegar um monte de papel e desenhar, pra mim é a coisa mais alegre da vida, assim. Sim. Tipo... E isso é muito bom, porque isso é autoconhecimento, né? E quando a gente se torna mãe, é difícil tu ter esses momentos. E aí a gente vai entrando num estresse agudo, assim. E isso é perigoso, tanto pra gente quanto pro bebê, né? Então, esse livro é uma leitura interessante pra gente fazer, mãe ou não mãe, mas pra quem é mãe, que eu sei que tem muita gente que é mamãe aí assistindo, se permitam se deixar em paz às vezes, sem se cobrar tanto, porque isso vai ser importante pro teu bebê ou pros teus bebês, né? Como tu falou, eu acho que é importante eu me cobro demais, né? O Renan fala que o meu maior defeito é a minha cobrança em cima de mim mesma, né? Sim, esse é o pior. Tipo, e hoje, sendo mãe,
eu tô aprendendo isso, sabe? E hoje pra mim foi uma aula aqui, porque realmente tudo que tu falou eu achei muito importante, assim. Tipo, eu acho que esse podcast não é melhor, não sei se vai ser bom pra vocês, mas pra mim, realmente, assim, foi um aprendizado, sabe? Porque eu tava sofrendo com isso, sabe? Tipo assim, de todo mundo... Na real, as pessoas falam porque sentem saudade, né? De falar assim, ai, aproveita, porque passa rápido. E a gente que tá vivendo aquilo, tu pensa, vai passar rápido, então eu tenho que aproveitar muito. Mas como é aproveitar muito, né? Sim. É criar momentos, né? E tradições também, tipo... E não tô falando para as pessoas serem tradicionais, mas... Criar suas próprias, né? Exato. Da sua família, né? O que tu família. tens de diferente ali que alegra vocês, que alegra né? vocês. E isso é legal, sabe? Tipo, pra nossa família, a gente adora o colchão na sala. Então, quando a gente traz o colchão e coloca na sala... Tipo, a Clarinha se joga, assim, tipo... Ai, que beleza, sabe? Isso é legal. Eu e o Renan, a gente é muito caseiro. Então, assim, criar Tanto o que pra nós a pandemia não mudou nada, né? Não. Nesse quesito, assim, tipo, não pode mais sair, tá, mas a gente não sai. Não pode... Tá, a gente não E daí faz. outra coisa, o podcast, por exemplo, pessoas vão ver e vão dizer assim, meu Deus... Tipo, eles não param, sabe? Mas pra gente é um entretenimento, né? É uma diversão isso aqui. Todo momento, desde a preparação, o falar aqui, tudo. Sim. E o pós o pós que vai ter que editar, vai ter que publicar, vai ter que fazer arte, E é só nós dois, né? A gente não tem ninguém ajudando, tirando o Charles aí nos bastidores aí, operando as câmeras. Charles, ele é ainda tá irmão. meio tímido pra colocar o microfone e ele O participar Charles é aqui. incrível, né? O que é a genética, gente? Ele é irmão de uma fisioterapeuta. Né? Ela tá se formando, Charles? Tá se formando. Camila, beijo. Camila, um beijo. A Camila faz jiu-jitsu, né? Boa Ela no jiu-jitsu. Ela é fera. É fera. E ela acompanhou o atendimento comigo. E aí, tipo, quando eu cheguei, eu olhei e disse, mas eu conheço essa pessoa, né? Já vi em algum lugar. Mas acho que não na versão masculina. Não pensei isso. Mas eu pensei assim, tipo, conheço essa pessoa. E fiquei olhando meio estranho, assim, pensando quem é essa pessoa, né? Com máscara, O Charles é nosso recepcionista agora também. Foi promovido. E aí ele falou, daí a Lu falou, ele é irmão da Camila. Daí eu pensei, agora tá, agora ficou tudo. Aí quando ele, assim, só mostrou o rosto, tirou a máscara rapidinho só pra mostrar o rosto, eu pensei, meu Deus, é a Camila versão masculina. Sim. Nossa. Mas é isso, gente. Eu só queria perguntar antes, é que pulou para outro assunto e não voltou. E nas Olimpíadas de Tóquio, como é que funciona essa questão que tu é a fisioterapeuta ali da seleção brasileira? Então, a gente trabalha no sistema de escalas. São 17 fisioterapeutas no Brasil. E aí, conforme o calendário, que é publicado no início do ano, a gente sabe, nesses dias aqui eu tenho que ficar meio de alerta, né? Porque eu posso ser convocado, então eu não vou programar férias, gravação de podcasts nesses dias, né? Mas aí, assim, como mudou bastante coisa em relação à pandemia, Covid, foram só 2 fisioterapeutas, que é o Glaucio e o Ricardo Amadei. Eu tô começando, né? Que nem o gestor falou. Eu tô me aproximando, me contrataram, mas é um caminho. Tem que ter mais horas de voo. Mais horas de voo. Agora vou usar isso pra tudo na vida agora. Muito legal, né? Eu achei muito massa isso. Por isso, gente, é muito importante a leitura, né? A leitura. Porque a leitura, ela te dá segurança, né? E em momentos, tu pensa assim, tá, mas... o que ele faria? Tipo, o que aquela pessoa que eu me espelho faria, né? E os livros, eles te permitem conhecer um pouquinho mais do pensamento daquela pessoa. Porque, às vezes, quando a gente fica focado na TV, enfim, a gente acaba vendo o pensamento... Fica bipolado, né? Uma linha de pensamento, e isso te restringe muito, né? Eu já morei, por exemplo, com médica cubana, né? E aí você pensava, comunistas, que loucura, como assim? Como vivem, o que fazem, né? E aí, quando eu morei com ela, eu pensei, tipo, cara, faz sentido pra eles, né? Tipo, tem muita coisa legal, assim. Mas isso eu conto no outro podcast. Daí a gente vai ter que marcar. Certamente vai ter que voltar, porque tem muita coisa ainda pra conversar. Já vai indo assim, né? Já vai indo assim. O Renan morou com um colombiano. Colombiano. Carlos, um beijo pra você. Como é que é em
em espanhol, não sei. Beijo. Exato. Ele vai estar assistindo. Ele... Ó, o Dallas, enamorados, deve estar nos Estados Unidos agora. Um beijo. Eu estou me complicando. Ela dizia pra mim, Grazi, tu estás te complicando. É muito bom, né? Conhecer pessoas. Eu acho que é por isso que a gente montou isso aqui também, né? Porque eu acho que às vezes fica tudo naquela bolha, né? Principalmente podcast. A gente vê acontecendo muito em São Paulo, esse tipo de podcast, né? E tem tantas pessoas legais em tudo que é lugar do mundo, do Brasil, sabe? Enfim, e agora aqui em Santa Maria, né? Que é uma cidade cosmopolita, né? Que abraça também. Exatamente. Tem muita gente. Tem muita gente legal com muita coisa pra ensinar. É verdade. Essa cidade aqui é uma joia rara, né? Porque tem, acho que profissionais top de todas as áreas possíveis, né? Sim. E aí tá a nossa super profissional, que veio falando de várias coisas, e eu fiquei super curiosa por vários assuntos que ela foi falando, né? Tipo, dá muita vontade de ficar te escutando. Eu nem sei quanto tempo passou, Charles. Quanto tempo aí? 1h45. Nossa, Olha! passa muito rápido isso aqui. Passa muito rápido. Eu começo a perceber pela vontade de ir no banheiro que vai aumentando um pouquinho. Opa, deve ter passado muito tempo. Mas é muito legal, eu achei Mas legal. isso é um sinal que não tá retendo seus Sim, líquidos. exatamente. Saúde. Saúde. Tem a história do Charles também, da foto, que quando eu ia contigo na massagem modeladora. Nossa, agora essa tem vamos deixar para segunda, parte 2. Agora tem uma lei sobre proteção do Estado. Eu tenho que achar essa foto. Vamos achar a foto e eu vou trazer a foto. Só tem foto que te complica, né? Não. Tu já percebeu isso? É foto de fralda, é foto Mas de não sei o quê. Eu não revelo essa identidade, né? Eu não sei se eu posso falar agora, porque eu já contei para alguns pacientes. Eu falava para os pacientes, não coloque em lugar visível. Da geladeira. Na porta da geladeira. Posso falar, Lu? Então, gente, esta pessoa é a pessoa que eu falo para vocês. Tipo, eu tive uma vez uma paciente que colocou a foto na geladeira. Mas não dentro da geladeira. Mas isso a gente conta em outro dia. Deixa pra próxima, sem spoiler. Deixa pra próxima, Não, mas olha... E eu achei muito legal a história da tua mãe também, que eu não sabia, mas imagino que isso foi divisor de águas. Um divisor de águas. Agora eu entendo mais ainda a empatia dela, porque ela tem umas histórias que ela ia pra clínica, né? E levava florzinha pra todo mundo. Tipo, ela é muito assim, sabe? Uhum. E eu achava isso tão bonito, sabe? Tipo... Porque é legal, né? Sim. Tipo, imagina um ato de carinho com o outro que tá ali no teu dia a dia, né? Que tá ocupando o teu espaço de tempo, né? Uhum. É muito legal, sabe? Exato. E às vezes vem algo negativo ali e daí tu só quer ser legal e aquilo não volta, né? Sim. Mas a aí gente tem que plantar, porque a gente tem que jogar sementes boas, né? Uma hora pode não ser naquele ano, naquele lugar, naquele momento, mas lá adiante a gente vai receber. E daí nesses momentos tu vai pensar, tipo, eu sou merecedora, daí tu vai pensar no que tu já fez de bom e vai pensar, eu sou. Né? Não que a gente seja sempre bom, eu acho que todo mundo já foi ruim, tem o seu lado ruim, mas o importante é se aproximar de pessoas que reconhecem que precisam melhorar, né? É verdade. E tanto que a nossa clínica, ela se chama Humanitar por 2 motivos. Porque ela tem o Ana no nome, né? Por causa da minha mãe, da minha filha e da minha sobrinha. Na minha casa tem um monte de Ana. É a casa das Anas. Das Anas. E Humanitar, que é o humano, né? Então, quando o paciente chega, eu não quero saber só a lesão dele, eu quero saber quem é ele, né? O que ele faz, o que ele gosta de fazer, o que faz a dor reduzir, como que é essa pessoa. Eu lembro que eu tava fazendo massagem modeladora contigo, porque eu cuido muito da minha estética e não cuido, às vezes, da minha mente, né? Daí eu cheguei lá e tu percebeu que eu não tava tão legal naquele dia, tinha muito problema na empresa e tal. E daí ela fez uma massagem maravilhosa, assim, tipo... Nem sei dizer, mas foi umas técnicas top, assim, que... Sim. Tipo, eu não sei, assim, ela me ajudou a respirar. Eu não sei, eu lembro que tu fazia alguma coisa pra eu respirar melhor. E eu fiquei assim, gente, aquilo foi melhor do que em psicólogo naquele momento, sabe? Sim. Tipo, porque eu tava tão apreensiva.
E daí ela fez uma técnica lá, que eu não sei o que. Tem que ir lá, pessoal, pra ver. Como é que o pessoal faz pra entrar em contato contigo nessa tua... Então, Passa os contatos aí pro tá pessoal. bem. Então, gente, me sigam. A gente vai deixar na descrição também depois, né? Mas... Tá bom. É o Instagram contatos, dela, né? né? Isso. O meu Instagram é Grace Portela. Grace com C, Portela com 2 L's. Meu Facebook também. E o meu telefone, né? Posso falar o telefone? Pode. Tá. Então, meu telefone é o WhatsApp também. É 55996-871389. Então, entrem em contato, agendem o horário de vocês. É um prazer receber, ouvir histórias. Hoje tu atende mais, tu ainda faz massagem modeladora, faz essas, não mais, né? Na clínica, agora a gente tem a Lisiane Machado, que ela trabalha com uma técnica de LPF, que é voltada para a estética, né? Então, eu acabo encaminhando porque eu acabei diminuindo o meu raio de ação e focando mais na traumatologia, que é o que faz o meu coração pular, né? Bater mais Isso tem forte. que ir diretamente de um médico indicado quando é traumatologia? Eu não sei. Não, porque o fisioterapeuta ele é profissional de primeira escolha. Então, o paciente ele pode ir primeiro na gente ou primeiro no médico. Mas aí a gente vai avaliar e aí se houver necessidade, a gente encaminha para o médico. É uma dor, então. Se eu tiver com uma dor, alguma coisa, eu posso ir diretamente falar contigo. A gente Que nem aquele solicita caso do exames. Renan. Isso, vai direto comigo. E a gente solicita exames, a gente tem esse direito, né, enquanto profissional. Então, posso solicitar raio-x, ressonância, tomografia, ultrassom. Ah, entendi. Para complementar a minha avaliação. É isso aí. Uma fera. Obrigada. Então tá. Fechou? Gostaria de agradecer, então, a tua presença por ter vindo aqui. Foi muito legal. Tô bem feliz de poder estar presente na frente de alguém da seleção brasileira de judô. Muito legal. E é isso aí, né? Obrigada, Grace, por ter vindo. Assim, foi realmente muito legal. Eu já te conhecia, né? Sim. Mas conheci várias histórias legais que eu não... Foi muito divertido, adorei. Obrigada. Certamente a gente vai marcar de novo aí pra Tá continuar bem. essa conversa. Foi E bem as legal. mamães seguem ela também, porque, olha, ela trouxe muita informação. Já quero esses 2 livros aí pra ler, Tá né? bem. Que eu não tenho o hábito de ler mesmo, eu sou preguiçosa, mas eu fiquei bem interessada. Tá bem, te empresto, Então tá. então. Fechou? Tá, beijo. Então é isso. Gente.